iguaçuano, pai de 5 filhos, médico e empresário, estudou no Colégio Militar, já foi vendedor de carrinho de fruta na feira, já foi faxineiro, entre outras atividades, se tornou empresário e só depois se formou em medicina. Hoje nós vamos conversar com o pré-candidato a prefeito de Nova Iguaçu, Henrique Paes. É um prazer ter pela primeira vez um médico aqui, né, pré-candidato no podcast A Política com Hortência Pisciani. É um prazer, inclusive já participamos de churrascos, eventos sociais juntos, né? Isso. E eu queria saber de você, o Henrique, o que levou você, porque você não é político, Isso você aí. nunca se envolveu com a política, você nunca veio a nenhum cargo. E o que hoje você sente na necessidade de você ingressar na política no seu município, que é um dos municípios maiores do estado, tem quase 1 milhão de habitantes, 800 e poucos mil, se eu não me engano. Enfim. Agradecer estar aqui com você, assim, de participar desse programa, para a gente poder falar, assim, conversar sobre vários assuntos. Dizer para você que o porquê da política. A política, o ano passado, ano retrasado, 2022, eu vim candidato a deputado federal, tive quase 25 mil votos, assim, no estado todo. Mas, assim, eu tive uma atenção, um cuidado maior, me dediquei mais tempo na campanha. Para minha cidade, Nova Iguaçu, inclusive, montei uma estrutura de trabalho do partido nossa em Nova Iguaçu. E eu, como nasci no centro de Nova Iguaçu, na Rua Frutuoso Rangel, convivia em alguns bairros, algumas regiões, principalmente Terceiro Distrito, Santa Rita, Miguel Couto, lugares que eu tinha lá, jogava bola no final de semana. Assim, a gente conhece bem a história da região há muitos anos, e a gente nunca largou essa história de Nova Iguaçu. Mas na campanha nossa de deputado federal, a gente andou o município como um todo. E nessa coisa que eu andei, que eu fui conhecendo as pessoas, conhecendo os lugares, a gente encontrou muita dificuldade em muitas áreas em Nova Iguaçu. E assim, talvez hoje a área mais importante, que tenha um maior abandono, a falta da atenção do poder público, na minha opinião, pela experiência que eu tive em 2022 e 2023, a gente andou um pouquinho também, é a Estrada de Madureira. É uma região que hoje concentra... É uma estrada ou um bairro do município? É uma estrada de Madureira. Ela começa no centro de Nova Iguaçu. Assim, tendo um posto de gasolina Madureira 1, um posto que foi meu lá atrás, uma empresa que foi minha, que eu vendi em 2014. Ela começa, o nome do posto é Madureira 1, quer dizer o quê? Estrada de Madureira número 1. E ela vai até a estrada que vai ligar Rio-São Paulo, lá no Fogos Adrianino. Então, assim, aquela estrada que vai sair em Campo Grande, ali perto da Ambev. E, por outro lado, ela vai para a Seropédica. Essa estrada deve ter mais ou menos 35 quilômetros. Então, tu imagina uma região que começa no centro de Nova Iguaçu, uma estrada de Madureira, número 1, e ela vai até lá, a estrada Rio-São Paulo, que vai ligar lá para um lado, você pega para Brasil, para o outro lado, você pega para Seropédica. E, assim, a gente veio entendendo que, à medida que mais se afastava do centro, a desigualdade aumentava. E assim, eu acho que a política é o caminho mais curto para a gente poder... Quando eu falo política, não é política partidária, a gente fala de políticas públicas. Exatamente. E o papel das políticas públicas é o quê? É dar atenção onde falta atenção, onde a coisa é mais grave, que está em negrito. Essa palavra em negrito, ela não é à toa. Então, à medida que se afastava do centro de Nova Iguaçu, passa a faculdade, você vê um ciclo de dificuldade. Na faculdade depois, você Qual vê... é a faculdade? É Unig. A Unig, fica na estrada de Madureira. Depois da faculdade começa a ficar, a situação da população começa Vai diminuindo a atenção do poder público, vai diminuindo a atenção na saúde, vai diminuindo a atenção na educação, vai diminuindo a atenção com o paciente especial, que a gente chama de os PCDs. A gente vai diminuindo a atenção na questão da atenção básica com os idosos, com as crianças, com as mulheres. Então, assim, a gente percebe que tem um abandono total. A gente sabe que a nossa cidade, junto com o prefeito Rogério Lisboa, da gestão anterior, que veio a gestão do Nelson Bornier, quando o Rogério assumiu, existiam várias unidades de saúde fechadas, unidades de educação e colégios fechados. Tinha problema no pagamento de funcionário, possivelmente 5 folhas de funcionários. Tinha problema no pagamento com a merenda escolar, tinha problema de pagamento com os fornecedores. A gente sabe que em algum momento, quando o Rogério assumiu, ele conseguiu equacionar essas contas e manter a estabilidade econômica do município e tirar o município dessa mancha negra. Mas assim,
a cidade é aquela coisa que eu venho falando com você. Você imagine você está com a tua conta atrasada de luz, de água, com o teu salário, seja de uma secretária, ou seja de um funcionário. Aí, à medida que você equaciona essa conta, teu salário coloca em dia. Imagine você se colocando no lugar do outro. E aí, você alcança aquela estabilidade financeira que vai trazer uma retaguarda muito grande para dentro da sua casa. O que você almeja depois disso? A pessoa está sempre almejando melhorar, né, de Aí. vida. Então, assim, a gente percebe hoje que a população de Nova Iguaçu quer mais, ela precisa de mais, mas ela não quer perder o que ela já conquistou. Então, hoje, o que foi conquistado, os salários em dia, Isso. mas falta essa melhoria das condições de vida dos mais pobres que se enxerga. Principalmente para as pessoas que estão na linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza. A desigualdade aumentou muito. Assim, falta um pouco de atenção para essa região da periferia. Essa região da periferia que você fala, como é que é o acesso ao transporte, à educação? Tem escola próxima, hospital? Porque eu sei que na sua infância, por exemplo, você passou por dificuldade, inclusive para chegar na escola, né? Você andava quilômetros porque não tinha transporte. Isso. Como é que hoje está essa situação no município de Nova Iguaçu? Assim, com toda a dificuldade que eu tive, eu fui privilegiado. Porque eu nasci em casa, na rua Frutuoso Rangel, no centro de Nova Iguaçu, assim, próximo da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, que é a Rua Coronel Francisco Soares, onde meu tio Valdemiro, que era dentista, o primeiro dentista em Nova Iguaçu, possivelmente depois com o Tupã, com o Dr. Tupã. E assim, aquilo ali, o centro, me protegia um pouco de tudo. Então eu não nasci totalmente na periferia, lá nos cantões. Você não chegou a ver o dia a dia de como é que Como funcionava isso? Como criança, eu vi depois que eu cresci. Porque, por exemplo, o Colégio Estadual Califórnia deve estar uns 5, 6 quilômetros da onde eu nasci. Mas aonde eu nasci, tinha o Instituto de Educação Rangel Pestana, tinham outros colégios mais perto, mas que naquela época, quando eu nasci, já tinha dificuldade de matrícula. E eu fui matriculado no Colégio Estadual Califórnia, quer dizer, um colégio bem mais longe, que não mudou nada até hoje. A gente percebe, hoje recebe reclamação na Estrada de Madureira, em Cabo Sul, no Pantanal, assim, no quilômetro 32, no quilômetro 37, que falta professor na escola. Eu dei uma olhada nas estatísticas do município e eu identifiquei que o índice de alunos matriculados não está tão ruim, está 96% aproximadamente. O que eu verifiquei, eu não sei se é, porque a estatística do IBGE acho que era de 2021, se eu não me engano, que o desemprego no município está muito alto. Isso é atual, essa informação? Na questão do desemprego, eu tenho uma ideia diferente. A gente tem uma cultura dentro da política, né, que os políticos fazem, eu particularmente não sou político, eu penso diferente disso, que eles querem abrir empresas, mas não se preocupam de fomentar as pessoas que vão trabalhar nas empresas. Então, assim, se você tem um déficit em determinada área da empresa que você vai abrir, daquele comércio que você vai desenvolver na sua região, a gente precisa entender primeiro, quando levar a empresa, qual a mão de obra específica que você tem que capacitar para poder ocupar essas vagas. Porque não adianta, Hortência, você abrir X números de empregos, sei lá. Não tem profissional capacitado para poder trabalhar. Aí você vai buscar esse profissional aonde? No outro município. Aí você não gera emprego dentro daquele município. Aí, qual a mão de obra que fica no município de Nova Iguaçu hoje, que você acha que fica dessas empresas que vão para lá? É a mão de obra menos qualificada, talvez? E o que ela agrega de valor financeiro, essa mão de obra, para você? O que você acha, na tua ideia? Então, muito, muito abaixo, até de imposto também, né? Porque o salário é baixo, você paga menos impostos. Como é que você vai melhorar a vida dessas pessoas? Se o salário dela, você já achatou o salário dela lá embaixo. Possivelmente um salário mínimo, um salário e meio. No máximo 2 salários mínimos. Entendi. Então, a educação, esse acesso à capacitação, não é nem a educação, então, que você diz, é a capacitação técnica da população. Eu acho que a gente tem que identificar esse gargalo, tudo. Você vai ouvir muito eu falar isso, sobre gargalo, sobre essa coisa que bloqueia, que inibe o desenvolvimento. Porque eu venho de uma empresa privada e eu sei aonde eu vou chegar, a dificuldade que eu tenho ali na minha empresa. Você sabe a dificuldade que você tem dentro do teu trabalho. Então, às vezes, a gente não detém todo o conhecimento. Você não tem todo o conhecimento, eu não tenho todo o conhecimento. Ninguém tem, a gente acaba tendo que buscar profissionais. A gente precisa ter humildade Exatamente. no município de Nova Iguaçu para saber que a gente não sabe tudo. E botar pessoas capacitadas nas suas áreas para que elas possam desenvolver o trabalho delas. O problema que acontece na nossa cidade tem muita indicação política. Então, assim, às vezes vai um cara para um cargo, desenvolvimento econômico. Vou falar sobre desenvolvimento econômico. Tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que não desenvolve nada. Por que eu estou te falando isso? Porque o município de Caxias,
tinha um PIB de 40 bilhões. Guarda números. Números são importantes para as pessoas entenderem. 40 bilhões. 40 bilhões há 4, 5 anos atrás. Você sabe quanto é o PIB de Caxias hoje? Não. 160 bilhões. Nossa. Você sabe qual é o PIB do município do Rio de Janeiro, que é um município 5 vezes maior, 6 vezes maior do que Caxias, Nova Iguaçu? Não sei se você sabe. A população do município do Rio de Janeiro tem quase 6 milhões de habitantes. Possivelmente Caxias, Nova Iguaçu, tem 1 milhão de habitantes. Próximo de 1 milhão. Próximo, 950, 950, 930. Vamos criar um número, assim. Porque tem a população do entorno em volta dos municípios. Que o bebê já não consegue chegar, né? Não, que você já consegue. Não, às vezes você tem, por exemplo, uma população de Queimados, que mora em Queimados, que reside em Queimados, mas dorme em Nova Iguaçu. Entendi. Tem muito assim. Tem uma galera que mora em Mesquita, mas não mora em Mesquita, dorme em Nova Iguaçu. E essas pessoas que dormem em Nova Iguaçu, são pessoas que têm um salário maior. Então, assim, na hora dele gastar lá, de pagar imposto, de ir no mercado, de ir na farmácia, de ir em outros comércios, ir no restaurante, ele vai no restaurante de Nova Iguaçu. Ele vai no mercado de Nova Iguaçu. Ele vai no posto de gasolina em Nova Iguaçu. Então, o que acontece com essas pessoas? Você não consegue mensurar a quantidade dessas pessoas. Por que eles fazem isso? Porque o município deles vive do entorno da cidade de Nova Iguaçu. Então, Nova Iguaçu é um município regional, onde agrega uma quantidade e qualidade de serviços maiores do que os outros municípios. Então, você vai em Japeri, por exemplo, tem uma galera que são funcionários de nível médio e nível superior, um salário maior do que o nível baixo. Vamos botar uma classe D e E. Então, possivelmente a classe B e C, essas pessoas moram em Nova Iguaçu, mas trabalham e são dos municípios do entorno. Então, essas pessoas não tem como você quantificar no município. Mas voltando para o desenvolvimento econômico. Então, assim, a gente tem que colocar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico pessoas que entendam de desenvolvimento econômico e não que ficam comentando palestra disso, de A, B, C e D. Então, assim, a gente tem um imposto... E que sentem com a população para entender o que precisa ser desenvolvido, né? Porque ficar só sentado também no escritório fazendo palestra não consegue. O comércio de Nova Iguaçu, saturado. A gente tem lá 3, 4 ruas no entorno do centro de Nova Iguaçu. O Calçadão, a gente tem 13 de Maio, Nilo Peçanha, Otávio Tarquino, Barro Júnior. Dali em diante, o comércio já para. Eu conheço toda a história de Nova Iguaçu. Aí você vai para o outro lado, que é uma região mais residencial, mais a questão do restaurante residencial. Pro lado de cá, a gente tem a questão comercial. Mas, assim, eu acho que você tem que entender desenvolvimento econômico. Por exemplo, a gente tem lá um shopping que foi criado na época do governo anterior, do Rogério, foi trazido pelo Nelson, que ninguém imaginava que aquele shopping ficou lá 1 ano, 2 anos. Foi criado no governo do Nelson. Do Nelson Bornier, shopping da Pedreira. Então, assim, hoje a maior atração turística do município de Nova Iguaçu é o shopping da Pedreira. E a gente sabe que todo o comércio, tudo que a gente tem na vida, seja você quando fez jornalismo, você quando buscou direito, você quando busca a tua atividade, você tem um processo de maturação na tua vida profissional e pessoal. Você vai se adequando. E toda empresa é assim também. É como nasce uma criança. Você sabe por que... Tem um período de maturação para fazer efeito. Às vezes foi criado por um prefeito, mas ele só vai fazer efeito no outro prefeito. 2 anos quase fechando, se arrastando para poder as empresas acreditarem naquilo como comércio, que é uma guerra de oferta e procura. Sabe que a vida da gente é assim, Exatamente. Né? Então, assim, é oferta e procura. E eu não sei se vou te falar uma coisa engraçada aqui, que é importante a gente saber disso. Quando a criança nasce, eu tenho um carinho muito grande pela pediatria e pela geriatria. Assim, eu tenho mais pela geriatria. Você fez especialização? Iniciei, mas não terminei na época do Covid. Entendi. Eu não me senti confortável de fazer uma especialização que era presencial e ir para online. Eu acho que eu não merecia fazer isso comigo mesmo. Todos os cursos, todas as aulas, depois a gente vai falar sobre educação, sobre isso, mas eu não me dei o direito de fazer uma coisa comigo que eu não queria que fizesse com outro. Então, eu acho que o online, na questão médica, você perde muito conhecimento. Porque a gente aprende dentro da área médica que é clínica soberana. O que é a clínica? É o que você me apresenta, da forma que você me olha, da forma que você anda, da tua pele, da tua textura. Tudo isso são sinais. A gente chama na medicina essa coisa de ectoscopia. É o olhar, você vê já. Então, assim, eu não sei se tu sabe, a clínica é tão soberana que às vezes você tem sintomas nos exames que você não apresenta na clínica e a gente preserva. Não entra com medicação. Às vezes procura um tratamento conservador. Por que eu estou te falando isso, da questão da maturação? Voltando no assunto da maturação. Um bebê, quando nasce, ele leva 6 meses para sentar. E aí, ele, para começar a verbalizar, ele leva 1 ano. E quando ele leva 1 ano, ele precisa juntar as conexões que ele começa a fazer na vida dele. Então, ele, para verbalizar, ele precisa entender as palavras
com o olhar, com o cheiro, junto, a fazer conexões. O milagre da vida que você ouve falar de mim são conexões. A gente vai fazer conexões com a gente. Juntar vários assuntos para poder chegar no conhecimento. E isso único. até ele chegar a falar com 1 ano, isso aconteceu desde quando ele estava na barriga já, Ouvindo, quando a mãe, tudo, guardou tudo. Exatamente. Cheiro, tudo. Mas eu vou falar uma coisa engraçada. Sabe você tem filho, eu também sou mãe, eu estudei isso na gravidez, então a gente sabe por que ele fala não? Primeiro, ele fala muito não, né? Não, mas por que ele fala muito não até 2, 3 anos? Não sei. Então, isso eu não sei. É bom pra gente guardar aqui. É porque quando ele é pequenininho, a gente entende, na nossa ignorância, que ele tá sabendo o que a gente tá falando. Então ele vai para um lado, não. Não é isso que você fazia quando era criança, né? Imagina você, não, eu botar a mão no negócio no ouvido, vai cair. Tudo que ele é porque a gente fala não o tempo inteiro pra ele. Muito não. A gente fala pra gente mesmo. É verdade. E a gente acha que ele tá entendendo. Aí tu imagina como é que fica o HDzinho dele lá na memória dele, na cabeça dele. O que ele fica? Não. Não. Tem até o tipo de educação que é atual hoje em dia, que é muito defendido por alguns psicólogos, que é a educação positiva, né? De diminuir essa questão de ficar falando não o tempo inteiro. Tem tudo a ver. Então aí quando ele fala não pra você, é você que falou pra ele, pô. E a gente critica, não, mas você só fala não sei o que não. A gente tem uma linguagem agora nova, que a pediatria fala, que é a questão imperativa de você se posicionar. Vamos fazer isso, vamos beber água. Não pergunta se ele quer beber água. Ah, mas você quer beber água nesse copo aqui, ou nesse copo aqui, ou na sua mamadeira? Você já falou que ele tem que beber água, mas você deu a opção dele escolher onde ele quer beber. E, às vezes, ele só quer se posicionar porque ele já tem o íntimo dele, já as decisões dele. E você precisa respeitar isso. Então, você dá 3 possibilidades dele beber água, você respeitou e ele vai beber água. Você não perguntou, você não pode mais perguntar para os filhos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, até isso tem processo de maturação. A gente tem um estudo agora da pediatria que eu defendo muito o acolhimento, né? E as pessoas estão usando essa palavra na política com uma ignorância muito grande, inclusive usando em Nova Iguaçu, dizendo que melhorou o acolhimento da saúde do Hospital da Posse e da Maternidade Marina Bulhões. E eu não vejo essa melhora de acolhimento. Por que eu te falo de acolhimento? Teu filho tem quantos anos? Tem 6. 6. Ele ainda faz pirraça, mas menos. Mas de vez em quando faz, não faz? Faz. Mas fazia muito, com 2, 3, 4 anos. Você sabia que ele não fazia aquilo por mal? É o Terrible 2, né? Que chamam de Terrible 2. Você sabia? É uma fase que tem, eu só não sei explicar tecnicamente o porquê que toda criança passa por essa fase, né? Do Terrible 2. A gente leva para maturar, formar o órgão como um todo. Sistema nervoso central, todo o sistema nervoso central fica no cérebro, basicamente a maior parte. A gente tem nessa região aqui, que ninguém fala isso na medicina, bulbo e ponte. Já ouviu falar sobre essa região? Não. É o tronco do cérebro. Já ouviu falar aquela parte do tronco do cérebro? Já viu um cérebro? Não tem um troncozinho aqui? Que parece tipo uma glândulazinha, uma ponte, uma glândulazinha aqui? Do bulbo, do ponte, fica aqui embaixo. A gente tem 12 pares cranianos. São pares do sistema nervoso central. O que é pares craniano? Onde tudo começa. Nessa região aqui do bulbo e ponte, a gente tem 10 pares cranianos. A gente só tem 2 fora, que comandam o corpo todo. Por que eu estou te falando isso? É um termo técnico, engraçado falar sobre isso aqui, mas é importante para as pessoas levarem para a vida. Um adulto leva 25 anos para poder ter o sistema nervoso central formado. Isso eu li, que é até os 25 anos. Inclusive, assim, é uma questão até que muitos defensores da maioridade, minoridade penal, que não discutir sexo, discutir muita coisa na criança, na adolescência, está errado isso aí. Até porque você vê, até os 18 anos, 20 anos, a pessoa fala assim, mas já tem 20 anos, continua fazendo tanta besteira, porque o cérebro ainda tá... Banheiro unissex para criança, banheiro unissex para adolescente, isso não tem nada a ver. Então, assim, a questão médica, de formação, maturação do órgão, que é uma coisa extremamente técnica, não está pronta. Por que eu estou te falando disso aos 25 anos? Porque a criança, com 2, 3 anos, está formando o sistema nervoso central dela. E quando ela faz aquela pirraça, que ela faz aquela coisa engraçada, que briga, que não sei o quê, que resmunga, e você às vezes quer botar ela de castigo, reclama, sabe? Às vezes até esbraveja, grita. Aquilo é ruim. A gente fez muito isso, a gente foi educado assim. Exatamente. Mas o mundo mudou. O que a gente precisa fazer hoje? O acolhimento que você falou. Traz a criança para perto, abraça a criança, mas explicando para ela, deixa ela sair daquele momento. Olha só, calma, vai ficar tudo bem, não sei o que, acolher, conversar. Quando ela sair daquele transe, que ela vai voltar, é questão de segundos. É um desequilíbrio mental. Você conseguiu entender? É porque, na verdade, não é nem que o mundo mudou, é porque os estudos evoluíram para explicar situações, né? O conhecimento aumentou, né? Exatamente. Assim. E, assim, o acolhimento da criança nesse sentido é porque a gente, adulto, eu enxergo assim, se nós adultos, às vezes, quando estamos irritados com alguma coisa, a gente não consegue controlar, imagina uma criança de 2 anos irritada, você tem que realmente... Mas ela é pura, ela não faz
faz por instinto como a gente faz muitas das vezes. Assim, a gente não é uma pirraça pensada, né? A dela é impensada, ela é um distúrbio neurológico. E aí segundo, você voltou a cama, vamos começar, mas isso pode, isso não pode. Eu falei isso para você evitar pegar esse vidro que podia quebrar, ou possivelmente fazer, você podia cair. É só para você entender que é pro teu bem. Como é que você enxerga essa implantação, por exemplo, na capacitação de professores na escola pública? Porque o município ele é responsável por essa primeira infância, né? E a gente sabe que é muito complicado, porque são muitas crianças, a demanda municipal é muito grande, são muitas crianças com problemas, porque às vezes vêm para a escola com fome, não tomam um café da manhã, e aí criança com fome também não consegue estudar. Então, é toda uma questão da educação que tem a ver totalmente com isso que você está falando sobre o neurológico da criança. Eu acho que o colégio público, talvez o maior... Quantas escolas municipais tem, você sabe, em Nova Iguaçu hoje? Não, de cabeça assim, não. Assim, mas o equipamento público, a escola pública, talvez... Eu tenho um dado meu, uma coisa minha pessoal, que possivelmente eu possa estar errado, mas assim, uma coisa que eu trago no meu coração. Para mim, a maior porta de entrada hoje, para atender e cuidar das pessoas, é a igreja. Seja qualquer igreja, qualquer centro religioso que fale. Porque é no momento de dificuldade que as pessoas procuram Deus. Assim, depois disso, eu acredito muito na questão do hospital e na questão da escola. Assim, o cara não vai para o hospital porque ele quer. Postinho de saúde, ele vai porque ele quer. Mas no hospital, na emergência, ele não vai porque ele quer. E na escola, é uma porta de entrada muito grande. Para a gente falar de educação, de colégio, eu vou começar a falar com você sobre a aprovação automática. Eu sou contra a aprovação automática. Porque não vai dar direitos iguais lá na frente. Meu filho estuda no colégio particular, mas o filho do João não estuda. Quando for competir, não vai ter igualdade. Vai achatar o salário dele. É porque, na verdade, assim, o que eu entendo é que a aprovação automática ela foi uma medida provisória para você tentar igualar o ensino, começar com o ensino... dar a oportunidade das pessoas que não tinham começado com o ensino de qualidade alcançar um patamar de escolaridade, nem de conhecimento, de escolaridade, e se acreditasse que aquela pessoa que alcançou aquele patamar conseguiria ali recuperar o tempo perdido. Mas o objetivo ali, que seria de longo prazo, seria melhorar o ensino desde o início. O que não foi, tem 30 anos que começou a aprovação automática, tem 30 anos que... Na época do Covid foi mais assim, tinha parado, aí na época do Covid voltou a aprovação automática. 2020, 21, 22, possivelmente. Já era para ter terminado. Não, já era para ter sido reconhecido o déficit escolar, que é fácil de fazer. Como é que você vai fazer quem é o déficit escolar do aluno? Pela avaliação da prova que ele fez. A gente sabe, não sei se tu sabe, né? Que Einstein era um aluno de 5, 6, mediano. A maioria dos alunos, dos cientistas, dos gênios, eles não eram 10, sabia disso, não? Sabia. Então, assim, é uma coisa engraçada, a gente precisa falar isso para as crianças, para os adolescentes. Mas eles precisam ser mediano. Então, se a média é 5, é importante que seja 6. Se a média é 6, é importante que seja 6,5, 7. Mas por que mediano? Porque precisa de ter algum conhecimento mediano para evoluir, para poder ter uma sucessão de conhecimento que um vai precisar do outro. Então, quando você começa a multiplicar, somar, dividir, isso lá na frente vai te ajudar na álgebra, vai te ajudar na trigonometria, vai te ajudar numa equação de conta que você vai fazer na rua, vai te ajudar numa conta que você possivelmente um empregador fazia avos, 12 avos, não sei tantos avos de conta para você fazer um pagamento, para você entender de percentual, para você entender de lei trabalhista, para você entender de medicina, você precisa entender de números também. Mas você precisa entender de português. Então, assim, você, por exemplo, que é empresário, principalmente, né, eu também tenho uma empresa pequena, e a gente vê a dificuldade que é de encontrar pessoas de qualidade, capacidade de esse raciocínio lógico, até de fazer uma conta mesmo. Porque às vezes a pessoa conseguiu terminar o ensino médio, você pega lá e terminou o ensino médio, mas não consegue. Você pegou, você entendeu o final. Você foi muito feliz na tua colocação. Por que você fez isso? Por que aconteceu isso, você acha? Porque a pessoa foi aprovado, foi sendo aprovado. Foi sendo aprovado. O conhecimento lá atrás dela, não sei se você sabe, a primeira série, aí você tem a alfabetização, eu fui alfabetizado em casa. Não sei se você sabe, eu não fiz nem admissão, nem primeira série. Eu vi que você teve uma educação em casa, depois você foi para uma segunda série. Se você pegar meu currículo escolar, eu não tive nem admissão, nem primeira série. Mesmo que eu tivesse essa capacidade de assimilar, boa, bacana, que é possível que tenha, cada um para sua área, somos diferentes, não somos melhores nem piores. Existimos nossas qualidades e nossas deficiências, todos somos assim. Mas eu só pude aproveitar isso porque eu fui alfabetizado em casa, pela minha tia. E assim,
Eu cheguei com 5 anos, você tem que começar a estudar em casa, começar a entender o que é letra e número, e é isso que desequilibrou a balança lá na frente. Então, quando eu te falo do estudo da educação, existe um conflito muito grande que eu bato também muito que você vai ouvir falar sobre isso, você vai ler em alguns Não lugares. entendi, desequilibrou lá na frente você ter sido... Porque eu ensino meu filho em casa também. Então, desequilibrou porque quando chegou na frente, eu já sabia tudo que ele falava. Então, quando minha primeira série foi admissão, que é a pré-alfabetização. Eu já sabia falar, eu já sabia escrever, já sabia número. Aí o cara, pô, uma semana, não vai ficar aqui, você vai pra primeira série. Aí pulou. E existe uma lei que pode fazer isso, sabia não? Então, mas proibiram agora há pouco tempo. Ainda Não, pode? Você pode até tá. fazer faculdade e não ter terminado o 2º grau. Ah, eu não sabia. Se você tiver se você tiver conhecimento, você faz uma prova e pode. Ah, entendi. Entendeu ou não? Aham. Você pode ser alfabetizado em casa e fazer provas e ter o teu currículo escolar, pô. O importante é o conhecimento. Você vai fazer uma prova. É uma prova um pouquinho mais pesada. Não é uma prova normal, igual você faz no colégio. Ela exige um pouquinho mais de raciocínio, de conhecimento. Por exemplo, aí eu fui para a primeira série, eu fiquei mais uma semana. Nessa uma semana, me avaliaram na outra semana, com 2 semanas eu estava na segunda. Aí tu imagine eu com 6 anos na segunda série. Aí todo mundo mais velho. Pô, aí tu imagine quando eu terminei o 1º grau, com quantos anos? Eu vi que você terminou muito cedo, não entendi aquilo. Aí eu com 13 anos, eu estava na primeira série do 2º grau. Eu com 14 anos no segundo. Então, assim, quando eu fui pro colégio militar... você não tinha maturidade nenhuma pra... Mas isso mudou a minha vida, porque tu imagine você ter conhecimento, você tá acima da média e conviver com pessoas maiores que você. E foi te puxando, né? Você foi obrigatoriamente sendo puxado a crescer, a amadurecer. Você entendeu ou não? Talvez a ausência da minha mãe, criada pelas minhas tias, começar a trabalhar desde criança, que foi uma opção minha. É importante deixar isso claro. Antigamente, a gente nascia, era criado dessa forma, para começar a ajudar dentro de casa. Então, assim, a minha avó não me obrigou a trabalhar e vender manga e ficar na rua. Eu queria ganhar meu dinheirinho, porque a gente não tinha mesada, não tinha dinheiro, meu pai não estava perto, a minha tia não tinha, minhas avós não tinham. Eu falei, cara, eu vou trabalhar. E assim, eu comecei a trabalhar depois, mais velho, eu fui pro colégio militar, depois eu trabalhei na Manchete, durante 1 ano e meio. Você trabalhou em que área na Manchete? Trabalhei na Block no início, depois eu fui para a TV Manchete, na área de suprimento, controle de material importado. Ah, entendi. Eu do colégio militar, nível técnico de 2º grau, eu fiz um curso. Você fez prova pro colégio militar? Fiz prova. E depois eu cursei um curso e terminei o curso, que eu saí um curso de nível técnico na área de suprimento e logística. Eu tô te falando de suprimento e logística em 1984 para 85. Assim, há muito tempo atrás, assim, era raro, acho que nem se falava muito dessa área, era uma área muito específica. Isso foi falar agora. Hoje em dia você tem engenharia de produção, que tem que é o curso superior. O militar, você lembra que o militar, como a própria Igreja Católica, eles detêm muito conhecimento que a gente nem tem conhecimento. Por que eles tinham conhecimento? Porque eles cuidavam do país. Eles administravam o país. Eles sabem qual é a necessidade, por que precisa saber, né? E assim... E por que suprimento e logística? Porque a minha época veio num quartel aeronáutico, então tinha área de aviação. E a aviação, 98% das peças eram importadas. E você precisa de ter esse conhecimento para poder manufaturar e armazenar esses equipamentos, essas peças. E quem fazia esse controle era a gente. Então a gente aprendeu a fazer isso. Aí você vai para a TV Manchete, ou vai para a Block Editores, na época, a maioria dos equipamentos deles, as máquinas, seja de filmagem, seja de produção, seja o que for, e até hoje ainda tem um percentual menor, naquela época era 90% de equipamento importado. E uma coisa engraçada que tem nos Estados Unidos, que lá o cadastro a gente chama de number peça. Então, PN. Então, 001 a 00X é um produto, depois do outro. Você quando começa a mexer muito com aquilo... É tipo arquivamento, arquivologia tem até hoje o curso. É o cadastro, índice de cadastro nacional do produto. Você com o tempo mexendo com aquilo, você começa a gravar os números. Você já até sabe, a pessoa fala número tal, você vai, eu acho que tá... O cara falava um parafuso. Eu falei, parafuso o quê? Sextavado? Tá, é número tal, procura nessa grade. Então é mais ou menos assim, só pra você entender. Mas isso me ajudou muito, porque... Por que eu fui parar na Manchete? Ganhando possivelmente quase 3 salários mínimos. Era muito dinheiro pra mim. Não, na época, né? Não, o salário mínimo era muito alto. Um salário mínimo ganhar era um absurdo ganhar um salário mínimo. Você sabe disso. Na época era. Eu sou bem mais velho que você. Você é uma menina. Então, assim, um salário mínimo era um bom salário. Eu ganhava quase 3, porque eu fazia mais hora extra, eu ficava às vezes no final de semana. Depois eu fui para a TV Manchete. Então isso mudou a minha vida. O que mudou a minha vida? Estudar, a série, antecipar a série,
ter oportunidade de colégio militar, ir para a Manchete. Só que eu tinha uma grande procura nessa história toda. Quero encontrar minha mãe, porque minha mãe foi embora com 3 anos de idade. Eu vi isso na sua Então, história. se você perguntar até E você hoje... cresceu com o seu irmão que faleceu em 2000, eu foi cuidei do 2006 meu ou irmão. 2007? 2007. Ele era mais novo que você? Mais novo, 1 ano. 1 ano. Assim, eu achei minha mãe, ele achou nossa mãe em 2006. E a gente... Mas como é que foi esse processo de busca? Na verdade, eu procurei até... Eu tinha um grande conflito comigo mesmo. Eu fui criado dentro da igreja. E assim, eu aprendi desde criança essa intimidade com Deus, com Nossa Senhora. Eu tenho uma ligação muito grande com Nossa Senhora, nessa questão da transferência dessa maternidade. Então, talvez eu tenha transferido essa maternidade que eu não tive para Nossa Senhora. Então, tipo, eu meio que criei uma ilusão dentro de mim. O Jorge era devoto de Nossa Senhora também. Eu amo muito, assim. Ele deu, nossa, ele tem um monte de imagem, eu tenho até hoje guardado um monte de coisa dele. E aí eu transferi essa maternidade para Nossa Senhora e eu discutia muito com Nossa Senhora. Então, em algum momento eu fiquei chateado com Deus, com Jesus. Muito engraçado isso, né? Eu tinha intimidade, mas eu fiquei chateado. Eu estou chateado contigo. Né? Por que você está chateado com Deus? Porque Deus, por que na escola inteira, meus alunos de colégio, na época de colégio militar, na época de trabalho, todo mundo tem pai e mãe, eu não tenho pai e mãe. Achava engraçado. E eu levei isso até os 16, 17, 18 anos. E quando eu fui trabalhar, montar empresa, que eu queria ganhar mais o meu dinheirinho, eu não quis seguir na carreira militar, eu me formei, eu tinha a possibilidade de continuar estudando, passar em outras provas, seja AFA, seja ESA, seja o que for. Eu tinha idade até para a SPSEX, que era 17 anos. Tinha para todas as escolas preparatórias e as academias. Eu queria ganhar meu dinheirinho para achar minha mãe. Assim, eu não me sinto confortável com a quantidade de empresas que eu tenho, eu não me sinto confortável com a quantidade de funcionários que tenho. Assim, eu meio que sou levado porque tem que ter responsabilidade com isso tudo. Mas a finalidade disso tudo lá atrás era apenas ter o dinheirinho para achar minha mãe. Entendi. Era só isso. Você tinha esse sonho, eu tinha certeza que eu ia achar. Eu tinha certeza que eu ia achar. Porque eu vou falar uma coisa aqui para você que talvez ninguém saiba. Eu fui em Uberaba, de uma casa que eu participo, ajuda até hoje, muito grande, que não gosto de falar sobre isso em público, né? Eu não vou falar nome para preservar. Desde 1988 que a gente participa e ajuda. E aí em 89 para 90, acho que foi 90, eu fui convidado para uma excursão para Uberaba, encontrar o Chico Xavier. E eu senti aquelas pessoas cheias de títulos, né, detêm todos os conhecimentos. Eu apenas um plebeu ali, um cara que não tinha nada. O que eu fazia aqui? Mas fui lá, acompanhei o grupo de ônibus, a gente foi de ônibus, ficou no Hotel Nacional em Uberaba. Depois eu estive até em Uberaba lá com o nosso amigo. E que não passou um filme na minha cabeça, né? Que é aquele prédio branco, grande, lá no centro de Uberaba. E o Chico não foi no dia, ele estava doente. A gente foi na casa do Chico. Você encontrou o Jorge lá? Em Uberaba, não? Encontrei, fui no leilão lá. E aí eu peguei, fui no hotel lá. Aí no primeiro dia não fui, no segundo dia, no sábado eu fui. E lá na casa do Chico, você já ouviu falar do Chico, né? Chico Xavier. Claro. Era um terreno grande, assim, comprido. Tinha uma casinha no fundo, um telhadiamento, uma coisa muito simples. E ele fazia várias previsões, várias... Mas o trabalho dele, social, era muito maior do que aquilo. Aquilo era só para fazer uma chamada pra galera. Entendi. Aquilo era uma pegada pra galera. Ele tinha um trabalho social por trás. Porque a imprensa mostra muito mais essa questão, né? Quando os filmes, as coisas... Sabe quantos livros ele escreveu? Mais de 100. Vários. Você sabe quanto que ele arrecadou de recursos com os livros que ele vendeu? Você tem história? Tem ideia não, né? Não faço ideia. Milhares de milhões. Caramba. Você sabe para onde foi esse recurso? Ninguém fala sobre isso. Todos para a área social. Todo para atender as pessoas. Para subvencionar o hospital de Hanseníase, de idoso, para o Albergue, todo o recurso. Então, assim, eu fui lá. Aí, no segundo dia, ele estava lá. E aí tinha uma árvore. Eu falei, não vou ficar no meio daquela galera que eu não mereço estar ali, né? Eu fiquei no meu cantinho lá no muro esperando. Eu acordava cedo desde criança, eu vou dormir cedo. Hoje até durmo um pouquinho mais tarde. Sempre acordei muito cedo. E aí eu tava na árvore, ele passa, vem entrando com o chapeuzinho dele. Lá tem uma garoa, né? Em Uberaba, lá em Minas, tem à noite, assim, tem aquela garoa. É frio, né? Quente de dia, é frio à noite. Aquele sereno, né? E a galera fala que aquele sereno enferruja a gente. Aí aquela garoa. E aí ele pegou, passou, botou a mão no meu braço. Sem eu falar nada. Aí ele falou assim, vou falar pra você vai guardar. Jorge. Meu nome é Jorge. Meu nome é Jorge Henrique. Ah, é? Não sabia. Achei que fosse Henrique Pai só. Porque Henrique, é por causa do nome do meu nome de militar. Você usou Henrique Paz na campanha, da última campanha. O que acontece? Não sei se você sabe, quando você vai em uma instituição militar, você recebe um nome. O Silvio, o João, o Pedro. Você estudou no Baranal?
Lá na Ilha do Governador, Na Ilha não do foi? Governador, Eu fiz estágio 6 meses na Marinha do Brasil, lá na época que eu fazia faculdade de jornalismo. Estudei na aeronáutica. Eu fiz Então, lá no final do Maranhão tem o Centro Almirante Carvalho. Sei. Então, eu fiz estágio 6 meses lá. O ônibus que eu pegava era o Bananal, 910. Então, então, assim, acaba que eu aprendi muita coisa. Vocabulário, várias coisas sobre Eu sobre saía a de área Nova militar. Iguaçu, 4h30 da manhã, pegava o trem, com 14 anos de idade. Eu faço aniversário dia 1º de janeiro. Então, quando eu entrei no colégio, em janeiro já tinha 14 anos, que era um predicado para poder passar na prova. Tinha que fazer um aniversário no dia 1º, e eu fazia. Caramba. Os concursos fazem esse militar, não sei se você sabe. Você tem que ter idade no dia 1º de janeiro, sabia? Sei. E Concurso, quando você vai fazer prova de título. eu faço aniversário dia 1º de janeiro, então eu tinha aquele título para poder fazer a prova. Eu saía 4h30 da manhã para ir pro colégio militar, e eu soltava em Madureira, 910, e eu pegava o ônibus 910 Bananal. Mas não era Na Ilha do Governador. Era na ilha, mas não era no Bananal. Não, você pegava não. o ônibus É Bananal, porque- era em outra unidade Não, da eu ilha. soltava ali na entrada da base aérea do Galeão, o colégio, a escola ali atrás. Ah, tá. Não, o meu eu fiz lá no final, Bananal mesmo. Lá tem um centro enorme. Aí tem Centro Almirante Silvio de Camargo. Eu Nossa, era estagiei dentro 6 do... meses lá. Dentro do Pama GL, parque de material Entendi. do Galeão. A frente é a base e o parque é atrás. É um quartel só que eles são divididos. Eu estudava ali, soltava ali, andando e entrava no quartel. Com 14 anos de idade, mas saí de casa com 4 horas e meia. Então, assim, andei de trem. A gente andou de trem. Pô, 4h30. Aí tinha um papa-fila, um ônibus que ia, chegava às 5h30. Quando eu consegui. Aí depois eu consegui pegar o ônibus do quartel. Recebi a autorização de poder usar o ônibus. Mas aí eu dormia mais 1 hora, ia direto, não pegava trem, muito confortável. Mas voltando para a questão do Chico. Aí ele pegou no meu braço e falou assim, Jorge, se você continuar fazendo por onde, no presente, no passado ou no futuro, você vai descobrir onde está a tua mãe. Caramba. E ele nem sabia, você nem tinha falado do assunto. Virei as costas e fui embora. Caramba. Isso eu tinha 21 anos, 22 anos. Aquilo que ele fez para mim naquele momento, tirou assim 200 quilos das minhas costas. Falei assim, poxa, agora eu tenho certeza que eu vou descobrir, porque o cara falou do nada, pô, esse cara aqui, nego fala tanto desse cara, eu comecei a ler, depois eu comecei a ler sobre ele mais, a história dele, o trabalho dele. Porque eu fui numa casa participar, porque eu queria participar, várias famílias, a gente ajudava, tinha um trabalho bacana. Eu tinha 21 anos, 22 anos, sei lá, 20 anos, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, quando eu fui lá. Mas assim, aí respondeu, aí eu meio que esqueci, deixei de lado e continuei trabalhando. E aí, em 2006, eu tinha 36 anos. Minha mãe foi embora, eu tinha 3 anos, até um número simbólico, né? 33 anos depois, né? Um número, sei lá, 33, né? Isso fica na minha cabeça. Meu irmão falou assim, no dia do meu aniversário, em 2006, eu quero te dar um presente. Eu falei, não quero presente. Eu já tinha presente, eu já tenho tudo, pô. Eu quero a tua presença, você aqui no meu aniversário, por telefone. Ah, não vou poder ir hoje, então vem aqui. Fica um pouquinho comigo, depois tu vai embora. Aí ele veio, chegou de cara feia. Tipo assim, pô, não queria vir. Não sei o que. Eu falei, pô, aí me deu um abraço, eu dei um beijo nele, assim. Aí ele bateu no meu peito e falou assim, já que você não quer presente, queria minha presença, aí me resmungando, sabe? Aquela coisa de brabo, né? Ele era da banda, minha família é família de músicos. E meu irmão era da banda do quartel da aeronáutica. E aí ele falou assim, eu vou te dar um presente. É achar sua mãe. Aí eu falei assim, pô, achar sua mãe? Não, a nossa mãe, né? Não, pra mim não, porque ela me largou, ela não me procurou nunca mais. O seu irmão não tinha essa vontade. Não. Ele fez por você. Aí ele começou a procurar no quartel, lá no tempo dele que estava no quartel de serviço, começou a pesquisar, pegou o pessoal do quartel, aí tinha pessoal de tecnologia, de informática, os caras começaram a se movimentar com ele, lá no Galeão, na base, ele era da base, eu estudei no Parque de Trás, imagina que eu estudei no Parque de Trás, eu nunca imaginei que meu irmão ia servir no quartel da frente. Entendi. Não tinha nada a ver uma coisa a ver com a outra, são épocas diferentes, eu estava com 14 anos, meu irmão entrou no quartel. Quando meu irmão entrou no quartel, eu já tinha 3 anos que eu tinha largado o quartel. E aí, uma sexta-feira, dia 11 de maio de 2006, ele trabalhava comigo na empresa. E às vezes ele ia pro quartel, meu expediente, ganhava um dinheirinho comigo, ganhava lá. E ele pegou e falou assim, cara, achei sua mãe. Eu falei, nossa mãe. Ah, tá, nossa mãe, achei nossa mãe. Ela quer falar contigo. Eu falei, calma. Porque na época eu já estava na Barra, né? Eu já tinha os trigêmeos. Eu já tinha a Maiara, já tinha 4 filhos. E aí eu pegava o trânsito mais tarde um pouquinho para não pegar o fluxo. Então eu saía de casa às 9 horas para poder ver as crianças. E eu falei, vou chegar mais tarde, que eles dormiam cedo. Então eu entendi que era melhor sair mais tarde, ficar um pouquinho com eles, que à noite eu não ia ver. Então acabou que aquilo me ajudou. Eu chegava às 10 horas, e trabalhava um pouquinho mais tarde, até 8 ou 9 horas da noite. E ele pegou e falou assim,
Vamos ligar para ela que ela tá esperando. Eu falei, não vamos ligar agora. Vamos terminar tudo que a gente tem que fazer. Tocar a empresa, ver funcionário, ver tudo que tem para pagar, como é que tá. 2, 3 horinhas eu toco tudo, rápido. Depois a gente vai ligar para ela. Ele ficou chateado. Porque ele achou que aquela coisa mais importante. Era muito importante para mim. Mas não era mais importante que o meu trabalho naquele momento. Eu sabia que podia esperar. Não era uma coisa que podia dar três. Resolvi tudo quando deu 1h30, pedi ele para subir, a gente ligou para ela. 1h30, fomos almoçar, a gente almoçava junto, eles não comia quentinha, eles não comia fora. A gente tinha um refeitório dentro da empresa. Aí ele subiu, a gente ligou para ela, ela falou, não sei o que, aquela história toda, né? Tá tudo bem, tô com saudade, vai. Aí, Você não tinha falado com ela desde nunca criança? Mais, desde 3 anos. E aí a primeira vez que você falou foi pelo telefone naquele dia? Sexta-feira, 11 de maio de 2006. E quando você ligou, qual foi o impacto assim, dela? O que ela respondeu a princípio? Você não consegue ter a sensibilidade. Pelo telefone, né? Você não vai conseguir. Nessa coisa de telefone, assim, WhatsApp, Instagram, acabou com a gente. Acabou com a gente. Às vezes eu falo um não pra você com tanto carinho no telefone. E você entende que não é grosseiro. Pô, entendeu? Esse é o negócio. Talvez isso seja o grande problema hoje do século. Entendeu? A gente tem que entender que é diferente essa coisa da entonação, olhar, essa coisa de você falar. Então, não tem como, assim. Ela falou, eu senti, fiquei feliz, que me respondeu falar com ela. E tinha uma secretária do lado, eu falei assim, quando é que você vai vir aqui? Aí ele, vamos amanhã. Eu falei, não vamos amanhã não. Aí na minha cabeça sempre foi muita coisa, muita intuição, essa coisa muito comigo mesmo, assim, de ouvir, de entender, me entender. E claro, acredito muito nesse outro lado, nesse inconsciente, nessa coisa de Deus se comunicar, de trazer pra gente. Principalmente quando a gente está equilibrado. E quando você faz o dever de casa, quando você é uma boa pessoa, procura fazer o bem, cuidar de você em primeiro lugar, eu acho que essa coisa fica mais fácil, essa conexão. Aí fiquei quieto uns segundos, aí minha cabeça via assim, não, você vai lá, domingo, dia das mães, 13 de maio. Pô, era um dia depois. Aí peguei a secretária, compra 2 passagens para Brasília, primeiro horário, voo direto, Galeão, Santos Dumont, e voltando no último horário que tem lá em Brasília. Ela falou, achei um voo aqui 8 horas da manhã e achei um voo embora voltando 18h30. Pode comprar. Comprei 2 passagens, de ida, 2 de volta, eu e meu irmão. Endereço na mão. E eu falei, sábado vamos ficar com a família, porque domingo a gente vai lá ver ela. E minhas tias eram vivas nessa época. As minhas tias que me criaram. Minha avó já tinha falecido. E eu costumava passar com a minha tia dia das mães. Mas eu fui pra lá, liguei pra minha tia, eu vou pra lá, não sei, não, tudo bem. Aí a gente pegou o avião. Só que no sábado eu fiquei com meus filhos e à noite eu fui dormir, né? Quando eu fui dormir, aquilo me deu fiquei inquieto, uma ansiedade. Aí eu liguei pro meu irmão, não, cara, eu vou dormir com você na sua casa. A gente já sai daí direto, já fica tudo aí, não sei o quê. Aí por acaso, eu falei, não, vamos jantar. Aí falei, não, vamos jantar na Oásis, assim, é perto de onde ele morava, ali na Dutra. E vamos jantar, aí ficamos batendo parrinho, não sei o quê, aquela história toda. Depois a gente foi dormir, acordamos de manhã. E aí depois a gente foi lá pra encontrar nossa mãe. Isso foi uma coisa muito bacana. Tudo bem, depois acabou que ela precisou de mim durante uns 5 anos. Ela perdeu lá o dinheirinho que ela tinha lá do INSS, a gente acabou ajudando. Depois ela recuperou o dinheirinho dela aí. A gente teve que ajudar ela. Fiquei muito feliz de poder te ajudar. Assim, não teve problema nenhum, meu irmão ficou chateado. Ela é viva ainda? Não. Ela tomou um caminho diferente, ela, sabe, aquela coisa de tentando justificar, responder, começou a falar mal das pessoas, aí falar mal das minhas tias que me criaram, aquilo me incomodou, foi me incomodando, eu fui me afastando. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, você lembra lá atrás que eu te falei que eu brigava com Deus? Que eu ficava chateada, assim. Por causa disso, né? Eu descobri que minha mãe teve um filho que foi preso. Possivelmente, ela trabalhando e tendo filho, ela teve que abdicar do filho para trabalhar para poder sustentar a casa. Que é uma coisa que eu escrevi sobre isso no Instagram. Mães solteiras. E ela teve que trabalhar para sustentar esse filho e aí não dava tanta atenção a ele. Porque possivelmente ele se envolveu com pessoas na rua, com adolescentes, com a molecada e se envolveu lá num problema grave em Brasília. Depois ela me pediu ajuda, tentei até ajudar. Mas assim... E aí depois daquilo disso tudo, depois de 1 ano e meio, depois que eu descobri ela em 2007, meu irmão já tinha falecido. Esse destino poderia ter sido seu, se você talvez tivesse sido criado com ela, porque ela não teria como te sustentar, ela teria que ter saído para trabalhar. Exatamente essa reflexão. Essa reflexão que eu fiz, eu sentei em casa, esse dia à noite, depois disso tudo, possivelmente no meio de 2007. Eu tenho uma imagem de Jesus lá, tenho um altar, minha santinha, minhas coisas lá que eu, no momento de fé. E eu comecei a chorava muito, mas chorava muito, pedindo desculpa a Deus. E eu chorava.
E assim, e a imagem que eu via, assim, a figura que eu via, assim, era um senhor rindo, sabe? Rindo muito, muito feliz. E ele falando assim, poxa, eu sabia de tudo, eu sabia o que estava fazendo. Eu não sabia e você não sabia. Então, assim, mas o que me levou... E hoje você é uma pessoa que é médico, né? É. Ajuda diversas crianças, mães solteiras também, pessoas Essa é uma grávidas. coisa que a gente quer levar para a política. Eu tenho um projeto. Primeiro, se eu fosse eleito na eleição passada, deputado federal, eu ia fazer um programa de ligadura. Uma ligadura, um serviço social visitando as famílias. Não uma ligadura por ligadura. Entendendo que aquelas mães, aquelas mulheres não têm condição de criar 2, 3 filhos com o recurso que ela tem. E dando a oportunidade de fazer a cirurgia por N motivos. A ligadura tem indicação para questão de coagulação, de trombofilia, de hormonal. Tem um conjunto de coisas que tem. Fora isso, existe a questão social. O planejamento familiar hoje de 25 para 21 anos, ou antigamente tinha que ter autorização do companheiro, hoje já não tem. Mas assim, eu ia fazer isso com recurso próprio de emenda. Você nunca ouviu falar isso. Não. Um deputado com recurso de bancada dele, individual, fez isso. A gente ia fazer isso. Só que agora a gente escreveu... Mas esse projeto é muito legal. Não, agora a gente tem essa possibilidade lá de Nova Iguaçu, dessa pré-candidatura. A gente escreveu um artigo que diz o seguinte: mães solteiras. Mães solteiras são aquelas que possivelmente estão mais à margem, expostas à sociedade, da ausência de um homem, da questão financeira, da paternidade, de N motivos. Exatamente. E aí você consegue fazer o seguinte, a gente consegue associar, sem violentar, sem agredir, mas com a questão de ocupar esse espaço e definir, evitar, que a gente pode chamar mancha social. A gente tem a mancha criminal, não é isso? Você sabe que é uma mancha criminal onde tem um índice de crime, de não sei o quê. Identificar de onde vem. Mas às vezes a mancha criminal que é no Rio de Janeiro, possivelmente aquelas pessoas não são do Rio de Janeiro, pode ser lugares, mas identificar de onde elas vivem. Elas migraram, né, de municípios. Mas elas vivem aonde? Lá. Então é lá que está o problema. Elas só vieram aqui porque aqui tem recurso para poder roubar ou para fazer alguma coisa. Então, identificar a mancha criminal, isso é importante, guarda isso para você como raciocínio. Da mancha criminal, a gente vai identificar a mancha social. Da mancha social, a gente vai identificar a ausência do poder público. Porque não tem como, é impossível, o poder público está muito presente, tudo está funcionando e ter mancha. É escasso, né? Não existe isso. É escasso. Isso não existe. Assim. Existe até um princípio constitucional que fala sobre isso, né? Porque é escasso, a verba pública é escassa, então tem sempre Não é escassa, ela é mal administrada. Tá. Mas assim, no geral, você não consegue atingir a todo o nível da sociedade. É praticamente impossível. Mas assim, será que ele não está atingindo pessoas que não precisam e deixando de atingir pessoas que precisam? Não, com certeza. Como é que faz esse censo? Da onde vem esse dado? Eu acabei de falar um dado para vocês. Então, esse princípio, ele foi criado em 88. Esse princípio está errado. Está errado porque a gente percebe, assim, uma coisa que eu vou falar grave, né, na história do mundo, na história do Império Romano, do Império Grego, do Império Otomano, na história do Egito, na história da Europa, do mundo velho, antes de Cristo, depois de Cristo. Você vai para a Inglaterra, você vai acompanhar que muitos dos programas sociais, dos benefícios fiscais, são voltados para as pessoas que têm recursos. Não, isso a gente vê o tempo inteiro, né? Então, inclusive, assim, a discussão no Congresso o tempo inteiro é essa, então, assim, o que você dá para fazer? A gente tem hoje um problema no Hospital da Posse e na maternidade Mariana Bulhões, que eu gravei isso em 2022, que eu fui muito feliz, talvez foi a única coisa que eu usei na política para poder falar, que tem uma maternidade que nascem crianças, nascem bebês, nascem crianças de alta e média complexidade. Eu tinha complexidade do parto. Do nascimento, do conjunto. Você sabe que, óbvio, você sabe que você é médico, mas eu estudei isso quando eu estava na gravidez, quando você tem um problema no parto, você tem muita chance daquela criança ter um problema de aprendizagem. Tem déficit de atenção, TDAH, hiperatividade. Déficit de oxigênio. Aumenta muito a chance da criança ter um problema de aprendizagem, isso com 7, 10 anos. Influencia muito. Então, assim, a gente gravou sobre isso, falando sobre maternidade Mariana Bulhões, Hospital da Posse. E assim, uma coisa grave. Isso aqui vai ficar aqui, a gente vai depois falar sobre isso. Dobrou o índice de óbito do Hospital da Posse. Caramba! Depois que fizeram o S, terceirizado. De óbitos no nascimento? Óbito de paciente total. O Hospital da Posse. Maternidade entendi. É outra coisa, Mariana. Maternidade também aumentou. Na Posse está 40 óbitos por dia. Caramba! E isso tá atual? Atual. Assim, uma coisa absurda. E assim, uma coisa que ninguém fala. Mas e qual é o... é o quê? Aquela... como é que fala? Quando você tem
hospitalar generalizada? Qual é o Não, assim, motivo acontece o exato? seguinte, o hospital tem um fluxo, ele tem uma rotina. O hospital, ele tinha uma gestão anterior de ter essa questão da OS, lá no hospital, que foi criada agora tem um ano e meio, possivelmente. E vai fazer um ano agora em março. Vai fazer um ano em março. Você vê tão pouco tempo, o que já mudou. O hospital tinha um orçamento X. Não vamos falar de números, vamos falar X. Então, nesse orçamento X, possivelmente 25 milhões por mês, ele tinha lá de RH, possivelmente 60%. RH é tudo que é recurso humano, tudo que você paga de salário para as pessoas. Então, você tem 60% de 25 milhões, você tem 15 milhões de RH. Se você tem 15 milhões de RH, você possivelmente detém 10 milhões de médico. Do RH, o médico representa lá 60% da folha, porque é o valor agregado. E é o salário mais hospital alto geral também, muito grande, né? é um salário mais alto. Então, se você tem... Vamos botar 10 milhões de conta? Então, vamos fazer uma conta rápida. Eu vou falar uma frase aqui. O Hospital da Posse fazia mais atendimento, mais cuidado, mais resultado, menos morte, com menos recurso. Por quê? Hoje, o recurso do Hospital da Posse aumentou e os índices De óbitos de aumentou. óbito, de falta de atendimento, de erro médico, não sei o Isso quê, você acha que se deve ao fato de ter sido a OS? gestão. A gestão, sim. A gestão A hoje gestão atual. no geral. Então, assim, aumentou o recurso e diminuiu a qualidade do atendimento. Mas olha a conta que eu estava fazendo. Então, 10 milhões de médico. Você sabe quanto que tem de encargo nesses 10 milhões de médico? Encargos trabalhistas, você diz? Todos os encargos como todos. Representa quantos por cento? INSS, FGTS, férias, 13º. Quanto que dá isso? Não faço ideia. A gente tem uma conta que faz de INSS, empregador e empregado, dá 50%. FGTS mais 10, 60%. Mais férias, vamos botar mais 10, 70. Mais 13º, 80. Mais vale transporte e alimentação, vamos botar 100%. É isso? De encargo. Então, 20 milhões. De 10, ele gastava 5 de encargo. Ele não gastava 10? Então, ele tinha que gastar 5 de encargo. Quando você transforma isso para PJ, uma pessoa jurídica que está prestando esse serviço de nível superior hoje no hospital, que é o que existe hoje com a OS, o hospital teria que ter um ganho de 3, 4 milhões por mês de encargo que deixou de pagar. Ah, entendi. Ele deixou de pagar quase 5 milhões de encargo Vamos botar porque 3, virou... 4. Porque ele melhorou um pouquinho a PJ, ele aumentou um pouquinho o salário da PJ para o cara ter um ganho maior, para pagar um imposto, para poder fazer uma previdência privada. Vamos dizer que ele economizou 3, 4 milhões. Então, se ele tinha 25 milhões, possivelmente o hospital caiu para 20, 21 milhões de custeio. Hoje a gente percebe que o custeio foi para 30 milhões e a qualidade do serviço e os índices. A gente tem as comissões de óbito, de curativo, de infecção, de ética. São comissões que elas têm que ser implementadas dentro de um hospital. A gente percebe que esses marcadores aumentaram negativamente. A gente tem um problema assim em toda a cidade, Nova Iguaçu como mais ainda, que na época do Covid os centros cirúrgicos ficaram fechados. Então você tem uma lista de pessoas na fila de espera para gargalo operar. de cirurgia. Por que não faz um mutirão de cirurgia? Por que sobrecarrega Caxias? Ah, o pessoal de Nova Iguaçu tá indo para Caxias. Por que faz isso? Por que tá indo para Belfor Roxo? Que movimento inverso é esse? Por que o ICM de Nova Iguaçu, a gente está abaixo de Belfor Roxo, a gente era a terceira maior economia do... O que é ICM? ICM é um imposto de circulação que você paga em tudo, que é o imposto melhor que tem para o município. município. Tá. Por que o ICM... Achei que fosse ICMS. ICMS, é isso mesmo. Ah, tá, que você falou ICM, achei que fosse outro ciclo. ICMS é um imposto de mercadoria que circula no município. Esse imposto, dentro do município, ele é um imposto estadual, que dentro do município é feito um dado de quanto que foi arrecadado. E assim, chegou um momento que era 40%. Hoje é 25% a 30%, esse imposto volta imediato para o município. Então, vamos dizer lá, a gente recolheu 10 milhões em Nova Iguaçu, então 3 milhões volta para o município e 7 fica para o Estado. O Estado vive desse imposto hoje. É o maior imposto do Estado hoje. Por que Nova Iguaçu, a gente vem perdendo espaço, índice, arrecadação, as cidades estão aumentando, a gente está diminuindo, se a nossa cidade... Então você acha que tem que investir no desenvolvimento econômico para aumentar o PIB do município? Eu acho que a gente tem que fomentar crescimento industrial, comercial, dar perspectiva para o empreendedor, para o cara que vai investir, subvencionar N coisas, seja imposto, seja estrutura, seja água, seja luz, seja o que for.
A gente precisa gerar emprego de qualidade, capacitar essas pessoas, identificar esse gargalo que tem do profissional que precisa ser empregado dentro da cidade, capacitar ele antes para poder ele ocupar espaço. A gente tem que entender quais empresas que saíram do município. Se alguém trocou uma empresa que arrecadava muito, o município mudou a sede para outro lugar. E por que mudou? Então, a gente tinha lá uma empresa que foi comprada pela L'Oréal. Foi vendida por quase 2 bilhões. Saiu de lá. Não, ela está lá ainda, mas a gente não sabe se esse déficit de arrecadação, possivelmente, a empresa possa ter tirado o endereço dela de recolhimento lá. Ah, entendi. A gente precisa ter esse dado, a gente precisa levantar, entender o município como um todo. E isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Assim, é mais fácil você... São muitos detalhes que você precisa ter uma organização estratégica muito boa, assim, ainda mais com um município tão grande como o Nova Iguaçu, né? Você são um dos maiores municípios que tem, acho que Nova Iguaçu, Campos de Goytacazes, Caxias, São Gonçalo, são um dos maiores que tem no estado. A gente estava atrás de São Gonçalo, era maior que Caxias. Aí, agora a gente está abaixo de Caxias e São Gonçalo, somos possivelmente a quarta economia, a quarta em população. Mas assim, a gente era a terceira, quarta economia. Agora a nossa economia já caiu para a nona. Caramba, aí o IVA caiu bastante. é um imposto novo. E economicamente caiu para nona. Oitava, nona. Mas o IVA... Então você fica com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que se chama quando você... Ou é o PIB per capita. IDH também. Você fica bem baixo. Porque se você tem o nível de população aumentando e o desenvolvimento está diminuindo, você está... empobrecendo. Está empobrecendo exatamente a população mais pobre, né? Eu costumo brincar que Nova Iguaçu está crescendo para cima no centro de Nova Iguaçu. Está crescendo em prédios, muitos prédios no centro. E assim, já está até criando uma confusão muito grande lá na relação da logística, do trânsito, da questão da água, do esgoto. Fica aquela coisa que não foi preparado para isso. Então você tem que pensar na infraestrutura dessa região para poder melhorar. E assim, a gente observa que a periferia como um todo, ela está muito largada, entendeu? Muito abandonada. Voltando a falar, uma atenção mais urgente para a estrada de Madureira, na questão da violência, na questão escolar. Você enxerga que a área mais pobre de Nova Iguaçu é essa área? É a área mais pobre. Eu enxergo, é a área mais pobre hoje. É a área que precisa de mais cuidado, mais atenção. E a gente sabe que não é uma coisa que vai ser feita em 6 meses e 1 ano. Não adianta agora, na época da eleição, os entes políticos lá, seja o que for, o cara chega lá, maquiar um pouquinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois largar. Porque é o que vem acontecendo. Foi prometido lá um centro de imagem, e nas 4 eleições, olha só, para pensar. 4 eleições, estaduais. Isso então já começou lá da época do Burnier. Se você está falando em 4 eleições, que o Burnier acho que ficou 2, né? O Burnier prometeu 2 ou 3 vezes. Assim, e não até hoje não tem. E os outros governos prometeram mais. Então, assim, imagine 4 eleições, 16 anos que prometeu um centro de imagem. Aí, esse centro de imagem foi inaugurado. Um centro de imagem estadual, não é municipal. Mas um centro de imagem que... foi inaugurado o estadual, não é de responsabilidade do município. Não, é estadual. Mas assim, um centro de imagem que não tem um centro de especialidade. Não tem as especialidades médicas para poder avaliar antes e depois do exame. Quem avalia é o especialista. Aí não tem um laboratório de ponta para fazer os marcadores, seja tumorais, seja os marcadores hormonais, ou seja os marcadores autoimunes, ou se fazer um exame de sangue simples, na própria unidade. Então você não tem as especialidades e você não tem os marcadores, os exames de laboratório. Aí eu vou te falar, Hortência, você faz o centro de imagem, você vai fazer o que de novo para poder chegar no médico? Você tem que levar o exame de sangue e tem que ir no especialista. Tem que marcar de novo, tem que entrar para fila de novo para poder marcar para voltar. Aí assim, eu acho que a gente tem que pensar... Se tiver com algum problema grave, vai só agravar, porque vai ficar na fila, né? A gente tem que pensar um equipamento público como pensa o equipamento privado. Assim, lembrando que a característica e o dever são diferentes. Então, assim, o que eu devo fazer para otimizar recursos e fazer uma coisa de qualidade? Então, eu preciso ter um centro de imagem, um centro de especialidade e preciso ter o laboratório. Eu vou fechar o ciclo para fechar o diagnóstico e tratar. Aí você realmente está fazendo de verdade. Porque fora isso, você está enxugando gelo. Está pegando a sujeira e está botando para debaixo do tapete. O que a gente vê hoje na questão política, a maior parte é isso. E a gente percebe que é uma coisa pior, que você vai entender o que eu estou falando. Então você hoje, você está discutindo políticas públicas aqui comigo, é uma questão de investimento ou vários assuntos, mas você tem uma atividade profissional inerente à questão política. Então eu acho que para a política você tem que ter uma atividade profissional. Você tem que ter competência para o que você sabe fazer. O que a gente percebe na política é que os políticos não têm outra atividade a não ser só política. E política não é profissão.
Então, quando você vai para a política, você vai para doar, para servir, para entender, para você ouvir mais do que você vai falar, para você abrir diálogo, para você construir pontes. Isso é política. Mas por que você faz isso? Tem um dado importante na psiquiatria, você pode até botar isso aí para você levar para a vida, que 90 a 95% dos políticos são narcisistas. Isso é a psiquiatria que explica, não sou eu não, tá? Não, mas é até porque por isso que tem que ter a divisão de poderes, né? Isso foi desde a época Então guarde isso pra na você. França, porque senão você vira... todo mundo que tá no poder não quer sair do poder. Por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho uma autorreflexão comigo mesmo que se eu sou narcisista ou não. Mas isso assim, é difícil. Não eu costumava. difícil, não. Eu costumava falar isso pro Jorge. Mas porque... dá pra fazer, sim, uma análise, sem entender. Sim, mas quando você tá no poder, as pessoas à sua volta só te elogiam. E você não. É difícil você ter uma análise crítica de você mesmo. Dá pra fazer. Entendeu? Dá pra fazer, mas é difícil. Uma coisa muito legal que eu achei, que eu vi no filme do Getúlio, que a filha dele, obviamente, ele é um filme, a gente não sabe se aconteceu de verdade. Mas no final, lá no dia que ele se suicidou, a filha dele virou pra ele e falou assim: pai, você tá no poder, a população tá a favor de você, só você der um telefonema para os militares e vai dar tudo certo. Amanhã os militares estão na rua. Ele falou assim: eu já estou muito. Ele tinha percebido que a quantidade, o funcionário dele tinha sido sequestrado, gente já tinha sido assassinada. Ele já tinha percebido que tanto tempo no poder, ele mesmo estava cego e as coisas estavam saindo do próprio controle dele. E ele falou, não tem mais jeito, ou eu vou ser preso ou eu me mato. Ele preferiu se matar. Porque ele preferiu não assumir o poder de forma novamente autoritária, né? Mas é difícil isso. Mas você não acha que a palavra democracia, ela surgiu após essa sucessão de erros, onde uma pessoa vivia toda uma vida, e possivelmente 2 vidas. Por que eu te falo 2 vidas? Eita, desculpa. Por que eu te falo 2 vidas? Porque o cara que vivia na escravidão, ou que vivia abaixo da linha da pobreza, que vivia mais naquela época do que hoje, tinha menos acesso aos equipamentos públicos, à alimentação, a médico e tudo. Então, possivelmente, o rei, ele vivia em 2 gerações. Porque ele tinha uma média de 50, 60 anos e as pessoas morriam com 30. Você consegue entender? 2 gerações, você ser rei, ter um reino durante 2 gerações. Você levar 2 gerações à pobreza, à doença, à escravidão. Não, e sem a quantidade de informação que a democracia veio hoje fazer? Qual o papel da democracia? É dar exatamente oportunidade e divisão. Alternância de poder. Não, e essa alternância de poder, inclusive, não só alternância, mas como quando você tem a divisão dos poderes, também, né? Porque você não deixa um poder só monopolizar tudo e tomar todas as decisões, porque senão... A democracia, para mim, é isso. Essa possibilidade de a gente vir aqui discutir propostas, ideias, tornar essas ideias possíveis, realizar essas ideias, que dá trabalho, dá muito trabalho, ainda mais quando uma coisa está muito desorganizada, que é mais difícil ainda, mas dá mais valor, dá mais satisfação. E assim, uma coisa que a gente tem que mudar na política primeiro, o político tem uma atividade profissional, uma capacitação que ele entenda, que ele viva a parte da política. Então, acho que ele tem que ter uma atividade profissional. Ele tem que ter uma realização pessoal, familiar, profissional, para depois ele ascender para a política. Precisa inverter esses valores. E essa possibilidade nossa, a gente vem para a política porque a gente sabe, se você ficar quieto, vai piorar. Se vai dar certo ou não vai, eu não estou preocupado se a gente vai ganhar a eleição. Não tenho preocupação nenhuma. Eu entrego na mão de Deus, vai ser feita a vontade de Deus. Mas eu tenho preocupação de discutir contigo coisas que a gente possa fazer, que a gente sabe fazer, que a gente vai fazer. Então, esse é o nosso legado. Como tem coisas que eu já falei que eles já fizeram e estão fazendo. Isso também é bom. Você acaba dando ideia, né? Você vai falando e vai... por exemplo, eu falei assim, vamos informatizar o Hospital da Posse Mariana para entender aonde estão as doenças mais graves e os casos... coisas extraordinárias que precisam ser tratadas urgente, até doenças, questão de epidemia, de endemia, de seja o que for, para poder identificar e ir lá atrás do paciente, lá, porque lá tem o endereço, tem onde ele vive, é lá que a gente vai descobrir. Então, se você não consegue fazer uma atenção básica, um postinho de saúde bem, o que você faz? Identifica na emergência e vai atrás da pessoa que está com aquela deficiência, com aquela comorbidade, com aquela doença. E aí você vai identificar, possivelmente no bairro, pessoas próximas ali. Você entendeu ou não? Claro. Então a gente faz o movimento inverso. É mais fácil você fazer esse movimento inverso, ir lá
cuidar dessas pessoas, porque se você capacitar todos os postos de saúde no primeiro momento, é mais difícil. Mas se você começa a enxugar o gelinho, que você estava enxugando aqui, voltando e dando solução, o que vai acontecer com esses pacientes? Eles vão deixar de reincidivar na emergência. Desafoga, já diminui custo. E aí você começa a ter um arquivo, e aí você precisa informatizar isso, para você entender o antes e depois. Porque a gente observa hoje que nas emergências de todos os hospitais, a maioria, você vai no hospital particular, tá seu nome lá, tem um computador, não tem? Tem o seu histórico. Você veio aqui semana passada, mês passado. Sabe por quê? Precisa saber o seu histórico, né? A empresa que recebe do plano de saúde, ela é obrigada a informar os dados, tudo que você passou contigo ali. Existe um HD, um computador mãe que guarda isso tudo. Porque quando você vai renovar teu plano de saúde, existe um cálculo ali que você pode dar desconto ou não, se você usou ou não usou. O que ele custeou para você que ele te devolveu do recurso? Você acha que ele vai te devolver 100% que você pagou o plano de saúde? Claro que não. Não, pô. É uma empresa privada. Então ele tem que subvencionar à medida que aquilo vai aumentando, ele vai aumentar o teu plano. Ele é um paciente diferente. Ele vai ver dessa forma. Na saúde pública, a gente não vai usar isso para recurso, esse computador, essa informação. A gente vai usar essa informação para diminuir a emergência, diminuir as doenças. Então, mas acaba que é para recurso também, porque quando você diminui a emergência e a doença, você resulta no vai menos sobrar custo. Recurso para outras coisas. Exatamente. Então você vai fazer mais com financeiramente, é uma coisa que é estratégica também, né? Aí eles fizeram isso lá. Na Saúde de Nova Iguaçu, lá no Hospital da Posse, na Mariana, mudaram o sistema, porque eu que falei, eu que inventei isso. Eu já fiz isso lá atrás. A gente fez isso em Queimados e eu fiz isso em Belfor Roxo. Você me contou que teve um hospital pediátrico em Queimados. Uma maternidade em Queimados. Foi lá que você fez esse trabalho? Primeiro momento, sim. A gente esteve lá na maternidade Bom Pastor, Dr. Paulo e Dr. Arthur. Dois médicos antigos, eles tinham quase 80 anos de idade, era um grupo de médicos. Fica em que local de Queimados essa maternidade? No centro de Queimados, ali perto da estação. Ah, sei. Ali perto da estação ali. E ela funciona até hoje? Quando você chega no centro de Queimados, centro, aí você atravessa o rio, tem uma obra grande que teve do canal lá, foi até o nosso amigo que fez aquela obra. Grande, talvez a maior obra assim, da Baixada hoje que eu vejo, assim, uma coisa que foi feita é essa obra. É uma obra de... É um rio que ele canalizou, cimento. Ele transbordava esse rio? Muito. Aí o Jorge fez a obra? Ele conseguiu, na época do Estado, lá um recurso, quando colocou lá. Assim, ele conseguiu um recurso do Estado. A maior obra que eu vi do Estado até hoje. Ah, é? É um absurdo. Bom saber. Da obra, muito bacana. Você atravessa essa ponte, aí o comércio estaria. Você está a 400, 500 metros do muro da linha do trem, aí você entra numa ruazinha. À direita, a 50, 100 metros está ali, o hospital ali. É um hospital muito antigo, um hospital de 1970. Um hospital que tinha na época lá, quando a gente entrou no hospital em 2009, tinha 40 anos. Um hospital que realizou 150 mil partos e cesáreas até o momento que a gente iniciou. Então você imagine 150 mil crianças. A gente está falando nem de 1.000, nem de 15 mil. Assim, um hospital que realizou 200 mil cirurgias. E assim, em função da tabela do SUS, em função da ausência do poder público, daquele déficit todo, eles meio que estavam se arrastando no protocolo hospital. Tinham 80 anos de idade. E assim, eles focaram muito na questão da saúde pública, até porque é um compromisso médico. O nosso compromisso é esse, né? Assim, de repente dar atenção a todos, aí conseguir separar essa coisa do particular do público, que a gente tem que tratar com isonomia, sem, sabe, se a gente puder doar, fazer, a nossa obrigação, nosso dever, a gente tem um juramento que fala sobre isso. E eu comecei ali. E aí a gente começou a organizar o hospital, estava muito caído. A gente melhorou a esterilização, não tinha, a gente melhorou equipe médica, equipamento, a gente humanizou o atendimento, acolhimento, tudo. E assim, a gente começou em 2009. E aí quando foi 2012, assim, e a gente tinha um dado lá importante, que a Organização Mundial de Saúde, naquele momento, falava que até 1% de óbito era um limite. Então você imagina que nascia com a gente lá... Isso por hospital? Por unidade, nascimentos. Nascidos vivos. Aí tinha um índice de 1% naquele momento máximo. E a gente tinha lá um índice lá no hospital, uma média de 10 bebês por ano. E nasciam 250 bebês por mês, então 3 mil. Nossa, então era bem abaixo do que... Era abaixo, mas a gente diminuiu isso. Caramba! 2 bebês por ano. Por que eu estou te falando isso? Porque dá para fazer, tem como fazer. Por que a gente fez? A gente melhorou o exame, a gente melhorou a equipe médica. Um dado importante que a gente tem que falar da maternidade na questão da Baixada, do Rio como um todo, do nosso país, é que as maternidades públicas, elas investem muito pouco no planejamento familiar. Possivelmente, a saúde pública ela tem uma atenção muito pequena no planejamento familiar.
que a gente fala da atenção no mínimo das 6 consultas antes de nascer o bebê. Então, no mínimo... Que é o pré-natal, né? Que é o pré-natal, que tem que ter os 6 exames de ultrassom, que tem que ter lá o acompanhamento hormonal, que tem que ter lá o acompanhamento se tem reposição, se tem desnutrição, se tem anemia. Porque isso vai influenciar quando nascer. Você sabe o que eu estou falando. Não, claro. No déficit mental, no déficit auditivo, na fala, na coordenação motora. Então, o que acontece com isso? Se você não tiver atenção para isso, isso vai causar um problema grave lá na frente. Isso que vai sobrecarregar, inclusive, o órgão público, e vai porque custar vai ter muito, que... muito mais caro. Porque um Exatamente. paciente especial, com alguma alteração neurológica, ou seja, outra, ele é muito mais caro. E pro resto da vida, né? Então, assim, a gente conseguiu diminuir isso para 1 ou 2 bebês. Mas um dado que eu vou te falar, importante lá, é que naquele momento, em 2009, e aí é uma coisa que acontece até hoje, é uma coisa que acendeu assim muito rápida de 2009, 2010, que a gente percebeu, porque a gente começou a fazer exame em todo mundo, a questão da sífilis. 70% das mães tinham sífilis. Na gravidez. E isso aumenta o risco de problemas neurológicos. Lesões neurológicas, auditivas, visuais, cognitivas. Caramba! E assim, agora tu imagina, a gente começou a tratar, e o tratamento é com penicilina. E a gente sabe que o tratamento para criança são 15 dias de antibiótico e penicilina com scalpezinho. Então imagina tu segurar um bebê para fazer o tratamento. Poxa, é um absurdo, é uma covardia. Uma coisa que é tratável e cura. Então a gente fazia o exame de VDRL, que é um exame que é o marcador, e aí encontrava aqueles absurdos. E as pessoas nem sabiam que tinham sífilis. Pô, e a sífilis para a mulher, ela é muito pior do que para o homem. Até pela questão do órgão interno, o homem é um órgão externo, tem uma forma diferente. A gente precisa pensar e falar sobre isso. Tirar esse tabu todo. Como a gente fala do HPV, de outras doenças. Então, existe um órgão interno e um órgão externo. Então, a chance de um órgão externo se defender é muito maior do que um órgão interno. A gente precisa pensar e falar sobre isso. E fica mais escondido também da mulher. Quando aparece, já está mais grave. Acabei de te falar, um órgão interno. Entendeu? Então, você imagina essa... A gente não fala sobre isso. A gente recebeu hoje um pedido... O que acho que deveria ser falado mais, até para as pessoas procurarem atendimento. Mas eu estou falando por isso para você, ninguém faz essa conexão, órgão interno com órgão externo. Exatamente. E assim, o HPV é o... Não, é porque ainda é um tabu mesmo, as pessoas têm vergonha de falar, existe muito machismo na sociedade, a mulher ainda é vista muito, né? Recebi um pedido do Fábio de Alchim, fazer uma colposcopia. Tem que fazer uma cirurgia grande, urgente, não sei, entendi a ignorância dele. Cara, a colposcopia não é um exame, uma cirurgia tão grande. É um exame que a gente vai fazer de colo de útero, possivelmente tem alguma alteração que foi visualizada. Isso faz até em consultório. Aí vai fazer um corantezinho, deve ter feito já o corante, para ver se tem alteração, onde está a alteração. E a gente chama de conização. Vai lá onde tem a lesão, faz um Eu acho que colposcopia hoje já se faz até quando você vai fazer o preventivo. A mulher vai fazer o preventivo e já faz a colposcopia. Mas na ignorância dele... Ele achou que fosse uma coisa... A paciente ele mandou áudio para mim, eu preciso fazer uma colposcopia, uma cirurgia grave, onde eu consigo isso, doutor? Eu escrevi para ele, cara... Isso aqui é um serviço de ginecologia, a gente faz em qualquer lugar, é simples, não é uma coisa tão grave, é uma coisa que faz no dia, vai embora depois, conização, depois vem ali com cauterizador, acabou, vai embora, faz o anestésicozinho e acabou. Para ver se tem alguma lesão naquele tecido, se não tem, se é benigno, maligno. Possivelmente esse exame de indicação é para HPV. A gente tem os marcadores de HPV 16, 18, 21 e 23. Então a gente tem 16, 18 com benignidade e 21, 23 com malignidade. Então, você só quer saber o seguinte. Pô, fiz colposcopia, fiz conização, tirei o tecido, biópsia, vai para a lâmina vai avaliar que subtipo é esse. Aí vai dizer, ó, esse cara é 21, 23, ó, tem que tomar cuidado com ele. Então, e essa célula que está aqui, ela tem possibilidade para malignidade. É só isso. Mas assim, o povo, a ignorância do povo, assim, a gente recebe... E o meu telefone é o mesmo, eu atendo todo mundo. Uma coisa que você não vê na questão das pessoas. Claro que às vezes eu não consigo atender na hora. A gente tem hoje 700 funcionários. Pois eu tenho 8 empresas. É muita coisa para dar conta. Então, e ainda vai cuidar de 800 mil pessoas lá em Nova Iguaçu. Mas a gente não vai cuidar, a gente vai gerenciar, né? A gente vai... Né? Porque não dá... Se você vai gerenciar... Você tem que colocar, demandar e colocar pessoas preparadas no... Você tem que chegar lá de... Uma coisa que eu vejo, que tem que ser uma característica do gestor público, ele tem que aparecer do nada nos lugares que ele administra, pô. Ele não pode ficar dentro de um consultório, ou dentro de uma sala, ou de um escritório, ou num gabinete, com um cafezinho, com água gelada, como a gente está aqui, que é muito confortável para a gente, e não está vendo o que está acontecendo. O que você tem que fazer? Ele tem que ir de encontro aonde tem o problema. Ah, mas tem escola, ele tem que chegar na escola sem avisar. Porque se ele fizer isso 5, 6 vezes, o que vai acontecer com as outras escolas, Hortência? Não vai faltar aula, o professor não vai faltar, vai ter mais fiscalização, vai ter... Tu já imaginou onde que ele fala? No hospital a mesma coisa. Pô, o seu horário de noite, de madrugada, acabou.
Eu venho de uma escola de resultado. Você tem que entregar, você tem que fazer. E assim, imagina você transformar isso para a empresa pública. Não tem como, pô. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém, A, B, C e D. Se o cara dá resultado, ele vai ficar lá. Outra coisa, mas o cara é do partido. Não tem negócio de partido. Eu também acho. Acho que a questão aqui é técnico. A gente sabe que vai ter os acordos políticos. Mas a gente tem que fazer um acordo com fulano de tal, porque tem uma secretaria, com a Câmara, ou seja, quem for. É possível que sim. Eu não vou ser hipócrita de ver que não fazer, mas assim, cara, tem que ser uma coisa técnica. Ou então, se ele tem que saber administrar até isso. Até se ele tem uma atividade política, se é um cargo político, você colocar uma pessoa tua técnica por trás. Exatamente. Até porque quem vai responder vai ser você. E assim, explicar para quem esteja nesses acordos, na questão política, falar, cara, olha só, se a gente fizer isso aqui, vai ser melhor para todo mundo. Porque a gente sabe que o caminho para poder chegar a um lugar, ele demora, dá mais trabalho. E eu tenho uma concepção minha, que eu digo o seguinte, tudo que é imediato, que é meu, que usa essa palavra na primeira pessoa, que o sentimento de posse, não é bom, não vai fazer bem. Possivelmente é ausência do bem. Tudo que a gente usa, nós, vosso, que a longo prazo, que você pensando no outro, se colocando no lugar do outro, eu acho que aí você consegue chegar numa coisa que vai beneficiar mais pessoas. E política é isso. Política é você não vai pensar em você, você vai pensar no outro, pensar no que pode acontecer. Você tem que se preparar. A gente tem uma coisa lá em Nova Iguaçu que é Presidente Dutra e corta o município que é a maior estrada do Brasil, né, na Rio-São Paulo. Uhum. E essa estrada hoje leva a maior parte do comércio, da indústria do país. Ninguém nunca pensou sobre isso. E aí, você imagina que a gente passa muitas vezes perto dela ou nela e possivelmente você pode ter um acidente. Possivelmente você já passou várias vezes. Não, vários. E aí você pode ter um acidente. Você acha que você vai parar onde se você tem um acidente ali? Nova Iguaçu. Hospital da Posse. Mas pô, eu tenho um plano de saúde, mas eu sou CEO da indústria tal, eu sou não sei quem, eu sou fulano de tal, eu sou desembargador, eu sou juiz, eu sou empresário, eu sou médico. Esquece. Se você estiver desacordada, aí que você vai rápido para lá. Se você estiver acordada, existe uma lei que foi criada na época do Dornelles, junto com seu marido, que deu autorização para a SAMU e a ambulância levar o paciente para o hospital particular. Você sabia, não? Sabia. Até naquele momento não tinha. Para mim foi o grande divisor de águas. Quando é emergência, né? O hospital particular Você está lúcida, você tem plano de saúde, você tem o direito pela avaliação médica. Eu vi essa lei. Se a médica fala assim, não, eu consigo te levar para Não, você até desafoga também você ele vai ver da tua emergência. Uhum. Assim, ele vai te dar um Glasgow, a gente chama de Glasgow na medicina. É uma avaliação que eu faço em você, geral, neurológica e outros fatores, hemodinâmica, para ver se você tem estabilidade para você ser transportada. Foi com o Dornelles? Foi Dornelles junto com... Mas assim, é um sentimento, assim, a política é feita para isso, você consegue transferir um paciente para poder um paciente tirar, mas é o que vai acontecer, aí você fala assim, mas não vou ter cuidado com o hospital da posse, não vou nada que ninguém sabe, o destino, pô. A gente vê tanto problema aí, na época lá, quando eu estava lá em Belfor Roxo, tinha uma coisa engraçada, para fugir um pouquinho do assunto, tinha um irmão de um amigo nosso, vereador de Belfor Roxo, que tentou suicídio. Não vou falar o nome, tá? Para preservar. E eu estava no hospital, percebi que tinha muita gente baleado. E o hospital não tinha banco de sangue. E aí eu falei assim, e a gente sabe, uma coisa até para ficar aqui para você, para o resto da vida. Quando você faz um soro na veia de uma pessoa, você acha que você está hidratando a pessoa, não acha? Uhum. Nós temos essa ignorância. Eu não tenho, mas assim, normalmente as pessoas têm. O fulano tá hidratado, ficou no soro. 5% fica dentro do vaso. 95%, você jogou lá, vamos lá, 500 ml de soro. 25 ml ficou dentro do vaso. Caramba. Você está ouvindo o que eu estou falando? 75%. 475%. 475%. 475 ml. Saiu do vaso. Você sabe por onde sai? Pela urina? Pela parede do vaso. Quando ele entra, ele sai pela parede. Você sabe por quê, não? Não. Porque o pH, a densidade do sangue é diferente do soro. Aí divide, né? Extravasa pelo vaso. Entendi. Não, é por pressão, extravasa, sai pela membrana do vaso. Por que eu tô te falando isso? Eu cheguei lá, muita gente baleada, fazia soro, eu falei, isso não tá dando resultado. Mas a enfermagem achava que estava, mas eu sabia no meu íntimo que não estava, que o volume que eu estava jogando era pequeno. E às vezes o paciente estava com hemorragia grande, e aí eu implementei, coloquei Isocel. Isocel é uma solução injetável parecido com soro,
que tem um percentual de 30% a 40% dessa coisa do vaso. Porque o melhor é o sangue. O sangue a transfusão. Porque é igual, pô. Então, assim, mesma densidade. Mas eu com isocel, como não tinha banco de sangue, vou fazer isocel. Porra, o destino foi muito legal com aquele menino. Assim, o isocel chegou de manhã, e quando foi 6, 7 horas da noite, o paciente internou no hospital, uma sexta-feira, tinha cortado o pulso. Caramba. Hipovolêmico, baixo volume, faz parada, é uma das causas de parada cardíaca. E tinha isocel. A gente fez isocel nele lá. Conseguiu. 4, 5 frascos, ele voltou. Graças a Deus. Então, assim, 30%, 40%. Então, a gente botou 200 ml no vaso. Então, a gente jogou lá pra dentro do cara 800 ml, 1 litro. Fora o que a gente perdeu do soro. Você entendeu? Voltou pro game. O paciente voltou, lúcido, orientado, não sei o quê. E tamponamos. A gente faz um tamponamento, levamos. O paciente foi transferido pro Saracuruna. Lá tinha a equipe de plantão de vascular, reconstruiu a artéria e tá vivo até hoje. E o engraçado é que ele foi numa inauguração depois, que ele passou isso tudo, restabeleceu, e ele foi fazer uma homenagem, e ele fez uma homenagem pro Hospital do Joca. E tinham pessoas lá que estavam no palanque, pô, tu não pode falar esse nome aqui, que esse nome é do adversário. Tipo assim, aquelas coisas de baixada. Sei. Falei, cara, não tem que falar nada. Falei, o hospital foi, atendeu, mas assim, ninguém sabe, imagina, que para poder fazer aquilo, a gente colocou uma substância que não fazia parte da grade do hospital. E uma coisa que a gente tem que discutir, pô, se o hospital tem emergência, tem tudo, tem que rever essa questão do banco de sangue. O banco de sangue é uma obrigação de todos, pô. Paciente de trauma, paciente de tiro, paciente, seja o que for, você tem que ter banco de sangue. Que vai salvar a vida. Henrique, infelizmente a gente está com o horário estourado. Eu queria agradecer a sua vinda hoje aqui. Queria marcar outras conversas. Porque médico, a gente vai falando quando vai só aprendendo. E acho que a população, quando vê os cortes dos vídeos, vai gostar muito. Foi muito útil a conversa, né? Aprendemos muito aqui sobre educação infantil, sobre neurológico, sobre empreendedorismo. Ficou faltando algumas coisas para falar, porque realmente o tempo foi curto, mas eu acho que, de repente, durante o ano, antes de começar aquele boom de campanha, se você puder voltar, a gente continuar a nossa conversa. Enfim, queria que você deixasse suas palavras finais para a população que vai vir agora pelos próximos meses, que daí você vai entrar num período agora de bastante trabalho de pré-campanha. E pode falar. A gente vem assim... Muito engraçado essa questão da política. Dizer para você que eu não revejo o tempo todo esse sacrifício que a gente já fez na outra, que vai fazer de novo agora, não penso na minha família, não penso nos meus amigos, não penso em mim. Gosto de estudar, gosto de ler. Assim, fui fazer medicina depois de uma cirurgia grave que eu passei. Se Deus meio que mandou um recado para mim, poxa, você está saindo do teu caminho, tudo que você mais gosta. E às vezes a gente não olha pra gente. O que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, né? Aquilo que traz felicidade para você. Eu percebi, aprendi, tenho 55 anos de idade, que o caminho mais curto que tem na vida da gente, agora não, agora a gente já está estabelecido, já tem uma estrutura diferente, uma família diferente, meus filhos têm 21 anos, minha filha tem 33 anos. Então, assim, agora eu tenho uma menina de 3 anos, talvez seja a Maria Vitória a culpada disso tudo. A Maria Vitória é de 3. Ela é culpada disso tudo porque a gente percebe que ela tem uma qualidade, uma oportunidade de saúde, de educação, que quando a gente anda lá em Nova Iguaçu, principalmente hoje, nesse momento que a gente está lá, a gente percebe que a maioria não tem essa oportunidade. E aí faz uma grande reflexão na vida da gente. Porque a gente fala assim, mas eu não... Deixa pra lá, vamos botar pra lá. Não, deixa ele, a gente não pode deixar pra lá, Hortência. Porque isso vai chegar, a violência, a doença, vai chegar dentro da sua casa. Exatamente. E ninguém consegue mensurar isso, porque as pessoas se escondem. Muitos assuntos que a gente discutiu aqui hoje, as pessoas não param para pensar, mas depois disso elas vão pensar sobre isso. Porque, imagine você que eu tenho uma secretária que cuida da Maria. Ela mora em Realengo. Imagine você que eu tenho um menino que me atende lá algumas vezes. Meus filhos lá atendem a minha casa, que cuida às vezes da minha casa, um detalhe ou outro, que mora lá na posse. Eu tenho outro amigo que trabalha comigo, que mora em Cabo Sul, que algumas das vezes me leva até em casa, vai aqui, ali, acolá. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que essas pessoas podem trazer violência, podem trazer doença, podem trazer N coisas, indiretamente ou diretamente.
Exatamente. Porque você não vive sozinho. E assim, e a nossa obrigação, a minha obrigação, que vem de uma história de resultado, vem uma história de fé, muita fé, é devolver. Porque eu sou fruto de uma escola pública. Então, cara, eu sou fruto de uma escola pública, eu sou fruto de uma saúde pública. Eu fiz uma cirurgia com 43 anos de idade muito grave, porque eu tinha plano de saúde e oportunidade de fazer essa cirurgia. Uma cirurgia que apareceu com 7 dias do nada. Então, assim, uma cirurgia grave, a gente colocou 2 próteses na cervical, na coluna cervical. E eu tenho uma vida plena, faço tudo, jogo bola, pedalo, eu tenho uma vida normal. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente dá oportunidade para as pessoas terem as mesmas oportunidades. E a gente precisa repensar essa questão da saúde de Nova Iguaçu. A gente precisa repensar a questão da segurança. Por que é sempre aquela mesmice, Hortência, de você cuidar do centro, onde está ali a galera que fala mal, que critica, investir em políticas antigas de lideranças que têm fantasmas? Poxa, a cidade de Nova Iguaçu tem 6 mil funcionários fantasmas. Está falando de 6 mil funcionários, foi o que eu ouvi entre Câmara e Prefeitura. A gente pode transformar essas pessoas, que possivelmente a maioria é indicação política, em pessoas que possam produzir alguma coisa. Todo mundo tem algo para dar. Você entendeu ou não? Claro. Assim, mas eu não consigo trabalhar de manhã e de tarde, cada um tem sua ocupação. Cara, vamos tentar equacionar. A gente sabe que o Covid trouxe uma possibilidade Do home office, né? de N coisas. Pô. Então imagine você se sentir... Porque no fundo, Todo mundo quer se sentir útil. No fundo, essas pessoas se sentem oprimidas. Que elas são jogadas para cima e para baixo o tempo todo. Então, na medida que elas tiverem valor e ocuparem elas nas áreas dela, eu acho que a gente vai mudar a política. E a política tem que ser assim. E a política que é executada lá fora que deu certo. Então, a gente está aqui com o coração aberto, sem nada pessoal com ninguém. A gente já foi perseguido. A gente possivelmente vai ser perseguido de novo, vai ser agredido. Eu não estou preocupado com isso. Mas o que eu estou preocupado é o seguinte, a gente levar uma proposta, levar uma ideia, mesmo que a gente não chegue até lá, não sei, vai ser a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha parte, já tentei largar, já tento às vezes, mas não vai, você não pode se acovardar. E por que eu não larguei e continuo com esse trabalho? Porque é melhor você ter, às vezes você ganhar perdendo, do que perder ganhando. Você consegue entender onde eu quero chegar? Uhum. Então, assim, perder ganhando, você pode perder ganhando, ganhar perdendo. Assim, o que eu vou ganhar? Discutir a cidade, discutir as ideias, uma coisa limpa, coisa sem nada pessoal, sem agredir ninguém, sem nada, falando da cidade, da dificuldade que tem. Porque eu sei que esse ciclo que a gente vai propor, e possivelmente se a gente conseguir chegar lá e executar e administrar a cidade, a gente vai mudar a vida de uma geração. Eu falei contigo aqui agora, uma coisa que você nunca tinha pensado, que um rei vivia 2 gerações de pessoas. Verdade. Porque os pobres viviam 20, 30 anos e o rei vivia 50, 60. Agora, tu já imaginou um cara administrar 2 gerações? É muita responsabilidade, não é? Agora, tu imagine a população que tinha, outro dado que a gente tem que pensar, a população que tinha no Egito, era qual a população? 200, 300 mil habitantes naquela época? A gente está falando de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Pô. Então, possivelmente, uma cidade parecida com a maior capital da época, de Roma. Eu estou fazendo essas conexões de números porque é importante a gente entender que a vida mudou, a vida andou. E a cidade cresceu, a população aumentou. Agora, como é que pode a gente passar fome se o Brasil produz alimentos para 2 bilhões de pessoas? Pô, a população do Brasil são 200 milhões. Será, Hortência, que esses 30 milhões, Nova Iguaçu possivelmente... Está sendo mal administrado. Nova Iguaçu tem uma população também dessa, de pessoas que passam fome. A gente vê lá, pô, eu vejo toda hora cirurgias simples, seja uma hérnia, seja uma vesícula, seja uma apêndice, pô, aquilo que não está sendo feito há 5, 6 anos, pô, faz um mutirão, dá equidade. A palavra equidade, ela está lá nas 3 palavras do SUS. Integralidade, igualdade e equidade. Equidade é você tratar as pessoas com igualdade respeitando as diferenças. Pô. A gente vê o problema da inclusão. Quando a gente fala em inclusão, eu não tenho essa pegada só de inclusão para paciente que tenha paciente especial. Incluir todo mundo. Pô. Incluir esse cara aqui na escola e você falou, pô, Henrique, mas como é que eu vou fazer do reforço escolar? Como é que eu vou entender de uma aprovação automática? Pô, a coisa mais fácil do mundo. Pô. É só querer fazer. Você sabe como? Aquele paciente que dá sinais para você de violência, que dá sinais de letra grande, que ele tem déficit visual. Aquele paciente que não entende muito, você está falando com ele fazer um exame auditivo nele. Aquele paciente que possivelmente possa ter uma
ser diferente. Eu gosto dessa palavra diferente. Eu tenho um autismo, eu tenho um Down, eu tenho um TDAH, seja o que for. Cara, é fácil de fazer. É porque ninguém quer ver, pô. O máximo que se faz hoje, numa escola em Nova Iguaçu, é o paciente, quando tem muita dificuldade, não dá direito a matricular ele de novo. Você tem que procurar uma escola especial. Mas existe escola especial pública? Não. Mas aí o cara vai ficar batendo de porta em porta para paciente especial. Então a gente tinha lá um órgão que cuidava de pacientes com deficiência que está abandonado em Nova Iguaçu. E esse órgão, na época do Nelson, é um órgão de excelência. A gente tinha amigos que trabalhavam nessa época. Tem um amigo, Valnei, que é um paciente especial, cadeirante, que vive uma vida normal. E ele fala, por que a gente não dá oportunidade para as pessoas que estão aqui do meu lado terem a mesma oportunidade que eu tenho? Eu tive a oportunidade. Então, assim, entendeu? Por que você não pensa a cidade como um todo? Uhum. Então não tem jeito, você tem que ir de encontro aos problemas. Mas eu não vou porque eu dependo de uma Câmara, eu dependo de vereador. Não depende de ninguém, cara. Se você conversar com os vereadores, conversar com os secretários, conversar com os funcionários, como eu estou conversando com você, explicando o porquê, onde quer chegar, claro, vai chegar onde você quer, pô. Todo mundo vai querer, é impossível não querer. Mas é claro que em algum momento existem coisas urgentes, o cara possa ter uma atenção aqui, ali, acolá, ou ter um problema pessoal, ou ter um problema emocional, ou ter um problema psiquiátrico, seja o que for. É difícil, tudo, né? Viver é difícil. Assim, não dá pra gente colocar dificuldade impossibilitando chegar nos objetivos que tem que ser chegado, porque tudo é difícil. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer em Nova Iguaçu, o que a gente já fez na nossa vida inteira, a gente sabe onde errou. É claro que a ignorância protege, mas você não pode errar de novo porque aí já é burrice. A gente sabe disso, né? A gente sabe algumas coisas que a vida vai ensinando, assim, a vida vai dando sinais, as pessoas vão dando sinais para você. Então, eu não posso levar nada pro lado pessoal, eu não posso te ofender, eu não posso te agredir, mas eu posso me posicionar. Então, assim, e cada gestão, cada administração, ela tem uma característica própria. Você tem a tua forma de administrar, você tem a tua rotina, teu jeito, teu time. E assim, tentar entender isso tudo e trazer benefícios para a cidade, que claro, lá na ponta vai ser a população. E voltando a falar dessa coisa da periferia, a gente percebe que o poder público, sei lá, os administradores, o prefeito e outros órgãos, eles estão muito preocupados com o centro, assim, que chama atenção, que grita, que as pessoas gritam no centro. É porque é a população que acaba sendo formador de opinião, né? Provavelmente é o que tem mais acesso ao estudo, que tem mais uma análise crítica ou não? Não, porque a gente tem grandes centros lá. A gente tem um centro de Cabuçu, 32, a gente tem Miguel Couto, Vila de Cava, a gente tem Austin. Então por que o centro específico grita? É porque as pessoas moram mais ali. As pessoas que estão ao redor Mas do poder. grita que você diz, faz manifestação, essas já coisas? faz. O Camelô fez uma manifestação lá agora que estavam cobrando taxa dele por fora, assim. Aí eles fizeram lá uma manifestação no prefeito, gritaram lá, acabou a taxa. Mas o cara que está lá na ponta, lá, que faltou merenda, que faltou médico, que faltou não sei o quê, que faltou professor, que está faltando professor. Pô, os alunos estão indo embora para casa 9 horas da manhã porque não tem merenda ou não tem professor, pô. Mas não é todas as escolas, não são. Mas aquela escola que não teve, faltou, prejudicou aquela criança. Então, assim, não pode faltar. Tem coisa que não dá para faltar, pô. Eu não posso chegar no hospital e mandar você esperar um pouquinho que eu não tenho um Buscopan, não tenho uma aspirina, não tenho uma coisa para fazer. Eu não pode a maternidade Mariana Bulhões, que tem lá UTI neonatal, tem UTI de adulto, de mães e tudo, ficar sem luz 10 horas, 12 horas. Pode. Caramba. E não tem gerador? Tem 2 geradores e os 2 não funcionaram. Isso é grave, foi agora. Gravíssimo. Foi agora. Aí você vai falar assim, Você tem alguma criança ali no... Isso é claro que tinha. Na UTI neonatal, na incubadora, no respirador. Exatamente. Claro que tinha. Você acha que não aconteceu alguma coisa com alguém? Eu tenho certeza que aconteceu. Pois é. Só acha que alguém falou sobre isso? É muito triste, né? Mas por que não tem 2 geradores? O que está faltando? Sabe o que falta? A gente tem que entender que atrás de um equipamento tem que ter gente, tem que ter recurso humano. Então, assim, tem que ter pessoas comprometidas. A gente tem um hospital. Eu tenho um gerador na minha empresa. Mas eu sei quanto que me custa se eu não tiver o gerador. O prejuízo que ele vai me causar. O que a gente faz? A gente paga a manutenção e toda semana a gente testa ele. Por que essa forma de administrar privado não é levada para a questão pública? Por que não faz isso nas escolas das provas, que eu te falei dos alunos que têm essa deficiência, não vai recuperando, não faz uma equipe de reforço escolar? Por que não vai nessa questão da emergência, que eu te falei do sistema, que eu não terminei de falar? Eles botaram um sistema que eu falei, na Mariana, no Hospital da Posse. Só que eles começaram do zero. Então as pessoas chegavam lá para ser atendidas, espera que eu estou cadastrando você. Por que não pensou um backup do sistema antigo de dados, fazer uma transição para poder não prejudicar as pessoas? O paciente vermelho não pode esperar, pô, o cadastro.
Então, assim, e a gente percebe hoje lá que no Hospital da Posse é um hospital de porta fechada. O paciente só entra se estiver morrendo. Se o paciente estiver em pé gritando, não entra. Caramba. Assim, e essa é a realidade. E não adianta eu falar para você que... Aí eu volto a falar os óbitos. Dobraram os óbitos do Hospital da Posse. E aí, para não dobrar mais ainda, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão transferindo o paciente que é grave para um centro de triagem do Ricardo Cruz, que é próximo do Hospital da Posse. E os pacientes estão morrendo lá. Só que o dado de óbito desse hospital está ficando no Ricardo, doutor Ricardo. No Ricardo é o quê? É um centro que fizeram de Covid. Aí quando o Covid acabou, eles mantiveram esse centro do esse Estado. centro... É do Estado. Ah, tá, é do Estado. Aí tá indo pro Estado em vez de estar sendo, do lado do Hospital da Posse, contabilizado no município. Aí se o paciente grave, não sei o que, eu vou botar CTI, paciente CTI. Bota lá no CTI, ele tá morrendo lá, falecendo lá. Ah, é uma estratégia meio que, tipo, pra omitir. burlar a estatística. Isso é grave. Como eu falei, Henrique, Fechado. muito obrigada por ter vindo. A gente aprendeu muito aqui. Temos muitos assuntos para falar. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada pelas considerações finais. Eu gostaria de convidar os seguidores a curtir o canal, seguir o Hortência Pisciani, Dr. Henrique Paz no Instagram também, para acompanhar o trabalho que ele vem feito, a campanha dele, a pré-campanha que já vem começando. E vamos seguir em frente. Obrigada. Obrigado.